Como você está lidando com o seu dinheiro? Hoje aqui no Desenvolve Mob, eu tô com um convidado especial que vai falar sobre educação financeira para vocês. Você corretor de imóveis, principalmente corretor de imóveis, engenheiro, arquiteto, que ganha muito dinheiro, mas não sabe como controlar esse dinheiro. Hoje a gente vai ter uma aula sobre isso com o nosso amigo Rafael Imediato. Rafael, seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço, obrigado aí, Gutão, pela presença, pelo convite, você que está assistindo a gente, que está ouvindo, cara, é muito bom. A gente vai falar de um assunto que eu gosto pra caramba, que é dinheiro, mas nem sempre foi assim. Mas eu quero te contar como é que você pode lidar melhor com as suas finanças hoje, agora. Conta pro pessoal um pouquinho quem que é o Rafael Imediato. Cara, o Rafael é um cara simples, né, mas que hoje vive uma vida, a riqueza de uma vida simples com propósito, né? Então eu acredito que a gente precisa cuidar bem do recurso que a gente recebe. Perfeito. E muitas das vezes a gente tem essa dificuldade, ganha grana, mas não sabe como lidar. Então ao longo da minha jornada eu passei por vários processos, a gente vai contar um pouco das histórias aqui, mas o Rafael é um cara que gosta de matemática, mas que não significa que ele sempre foi bom com dinheiro. Eu entendi que cuidar do recurso que chega na minha mão não é só para mim. Né? Então também para as pessoas que estão ao meu redor. Então hoje eu tô junto com a minha esposa, sou casado há 8 anos, e a gente sabe que se eu não fizer o que tem que ser feito, o que pior pode acontecer com a pessoa que eu mais amo? Então hoje o Rafael é um cara que é formado em administração, é consultor, analista, também trabalha com educação financeira já há 7 anos, e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema que eu acho que com certeza você precisa saber. Perfeito, Rafa. Perfeito. E olha, como eu te falei no começo, a gente tava falando aqui nos bastidores, não foi nem no começo, né? Eu sou um cara que eu preciso aprender muito, cara, mas muito mesmo sobre educação financeira, cara. Eu sou um cara completamente desregulado com educação financeira e hoje eu vou ter uma aula aqui com você, com certeza. A vantagem do podcast é essa, né? Que a gente grava o episódio e aprende junto também, então acho que vai ser legal a gente falar sobre esse assunto, porque é louco a gente ver, né, Guto, porque 70% da população hoje é endividada, né? Isso é um dado que não é um dado da minha cabeça, né? Isso é um estudo da FGV que comprova que, por exemplo, hoje a cada 10 pessoas que estão assistindo a gente, 7 estão passando por um processo de dificuldade financeira. E isso acaba até acarretando nossa produtividade. Né? Então, uma pessoa que ela tem uma dificuldade financeira, ela produz 15% menos ao longo do seu mês. Então imagina, para quem trabalha como autônomo, quem é engenheiro, arquiteto, enfim, qualquer área que você atue, se você produz menos, é menos dinheiro entrando. Né? Então por quê? Porque existe uma dificuldade, existe um ralo que você precisa organizar, que é a forma que você lida com o dinheiro. Perfeito, perfeito. E agora conta pra gente, Rafa, pra gente começar o nosso podcast aqui, a gente sempre pergunta uma história engraçada ou inusitada dentro da área financeira aí que você já vivenciou, que você acompanhou de perto. Essa é boa, essa é boa. Acho que eu não vou nem trazer uma história, vou trazer uma realidade que eu vivi, né? Eu acho que talvez isso traga até, porque a galera quando olha para um educador financeiro, um consultor, fala assim, não, pô, será que essa pessoa sempre lidou bem com dinheiro? Não. Eu sempre gostei da área matemática, sempre fui bom, né? Eu lembro que chegava da escola, minha avó me obrigava a fazer tabuada, né? Então você tinha que ir lá escrever a tabuada lá de 1, de 2, de 3, de 5, de 9. A de 9 ficou mais fácil, você foi aprendendo, todo mundo queria fazer de 5, né? Mas eu ia fazendo, cara, todo dia. Todo dia passava 1 hora e meia depois da escola fazendo tabuada e aquilo acabou, eu comecei a criar gosto por matemática, mas não significa que isso eu me lidava bem com dinheiro. E eu sempre tive uma vida muito, muito humilde, né? Então eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né? Então com 14, ali mais ou menos, na minha transição da adolescência para a infância ali, da infância para a adolescência, eu precisei me mudar de escola, porque a escola pública, eu sou carioca, né, no Rio de Janeiro, estava em greve, que era muito comum naquela época. Minha mãe não queria que eu parasse de estudar. Disse, Rafael, vamos dar um jeito, e tentou me colocar numa escola particular. Só que ela não tinha como pagar. Né? Eu lembro que eu comecei a trabalhar para poder ajudar a pagar a escola na época. Então, eu sempre passei por esses processos financeiros. Cara, nunca me faltou nada, mas sempre tive a escassez financeira de fato. E aí, Guto, no começo do trabalho, você começa a ganhar dinheiro. Mesmo que pouco, mas, pô, para quem não tinha nada, alguma coisa já é muito. Né? Então, alguma coisa é melhor do que nada. E aí eu lembro que com 19 para 20 anos de idade, eu comecei a ganhar uma boa grana trabalhando. Então eu já empreendia nas loucuras da vida, fazia minhas correrias que tinha que fazer e tinha um emprego fixo ali, né? Carteira assinada. Eu falei, cara, vou comprar um carro. Eu vou comprar um carro, porque todo sonho. 18 anos, você não tem um carro? Cara, você é a pior pessoa do mundo. Né? Você é excluído da sociedade quando você não tem um carro. Eu falei, não, preciso comprar. E eu lembro que eu liguei para um amigo e falei assim, cara, ele tinha uma agência de carro. Eu falei, eu preciso de um carro. Rafael, mas você não tem renda? Sei lá, eu tinha declarado R$1.500 por mês na época. Você não tem renda, você não tem contra-cheque, mas, cara, dá um jeito. Aí ele me ligou, passou tipo 2 horas, ele me ligou, Rafa, tem um carro aqui, lembro até hoje, um Golzinho prata, geração 4, sem retrovisor. Você quer? Eu falei, pode mandar. Só que assim, pra quem conhece dinheiro, a agência era em Cabo Frio, eu morava na cidade do Rio de Janeiro, estado. E ele falou assim, cara, vou mandar o carro pra você, ó, vão te ligar,
eu já inventei uma renda pra você aqui, então não façam isso, tá? Isso não é correto, não façam. Cara, eu lembro que foi a minha maior alegria, né? Foi aquele golzinho chegando sem o retrovisor, minha mãe queria me matar, só que eu não tinha, Guto, assim, eu não tinha dinheiro pra pagar a primeira prestação, né? Então, só que tinham 60 ainda pra pagar. Só que era emoção, era aquela emoção. E o que acontece é que essa história é inusitada porque eu consegui pagar a primeira parcela, a segunda parcela eu nunca mais consegui pagar. Né? Então eu fiquei com uma dívida por um tempo que depois com a educação financeira eu consegui lidar e entender. Mas isso me fez uma coisa muito importante, Guto. Eu aprendi a lidar com dinheiro. Existem duas vias. Né? Você pode aprender a lidar com dinheiro pelo amor ou pela dor. Eu aprendi pela dor. Perfeito. Né, que eu percebi que se eu não cuidasse, eu jamais conseguiria pagar aquele golzinho, né, que ele custou uns 3, 4 vezes o valor do carro, mas que aquilo me ensinou que eu não posso apenas receber um recurso e lidar com ele de qualquer forma. Eu tenho uma responsabilidade. E essa responsabilidade, cara, não é do governo, não é do meu chefe, não é do meu cliente, ela é minha responsabilidade. Perfeito. Então, eu aprendi pela dor, sofri, mas aquilo me fez chegar onde eu tô hoje. Você é do Rio, você conheceu o David que vendia balinha? Aonde? Lá no Rio. Ele tem uma história legal pra caramba, que ele morava embaixo da marquise do banco, a esposa dele ficou doente, ele pegou Cara, 10 eu acho reais que eu já ouvi emprestado. falar. Assim, por nome eu já ouvi falar. Não posso, talvez, não lembro a fisionomia, mas por nome eu já ouvi essa história. E eu vi algumas palestras dele, cara, E assim, entra exatamente no que você falou, a responsabilidade é sua. Ele foi lá, pegou... Pra você ter uma ideia, ele pegou 10 reais com o guardinha do banco. Aí, se eu não me engano, o guardinha do banco virou pra ele e falou, beleza, você vai comprar o remédio pra tua esposa, vai me devolver o dinheiro como? Aí ele falou, putz... Aí ele foi numa lojinha, comprou bala, foi vendendo farol, voltou na loja, comprou mais bala, foi vendendo farol, comprou remédio pra esposa, devolveu os 10 reais pro cara, voltou na loja, comprou mais bala. E aí ele muito dinâmico, carioca, né? Sim. Pô, vendedor nato, né? É. Vamos dizer assim. E aí ele conseguiu alavancar ali, cara, e ele conseguiu entender. Aí ele colocou uma banquinha na frente do banco, depois de uma semana, 10 dias, uma banquinha na frente do banco e depois virou o David, que era um cara super conhecido no centro do Rio de Janeiro. Ele tinha várias banquinhas de doce. O pessoal, pra você ter uma ideia, ele fala assim, ó, quem inventou o telemarketing foi ele, brincava assim, porque o cara ligava no orelhão, porque ele montava as barraquinhas embaixo do orelhão, o cara ligava no orelhão, pedia os docinhos pra ele e ia levar nos prédios, cara. Pô, Olha como é que o cara ficou rico, cara. Começou do zero, o cara dormia embaixo da marquise. Ele é mulher, eu acho que um filho, cara. E você olha pra ele, você, tipo assim, você fala, meu, possível, entendeu? É que nem o outro cara do Rio também, o Rick Chester. Sim. Vendendo água. Sim. Né? Lógico, não foi só vendendo água que o Rick Chester fala, né? Mas é começar um trabalho, você fazer uma coisa diferente. Né? Eu acho que a questão muito que a gente precisa trazer, talvez, dessas histórias tá, o que eu vou fazer diferente para mudar a realidade que eu vivo hoje? A gente tem muito o hábito da acomodação. Né? Então, eu me acomodo com a realidade que eu vivo hoje e sigo nessa realidade. Né? Então, eu vejo muito, por exemplo, a pessoa que ela está endividada. Ela passa por um processo de endividamento, é um processo, ela não tem que ficar a vida inteira endividada. Perfeito. Só que ela pensa, eu já estou aqui, eu já vivi assim, já foram muitos anos dessa forma, agora, ainda mais uma pessoa mais experiente, já passou por vários processos da vida, ela fala, agora eu vou cuidar do dinheiro? Cara, vai ser pior. Né? Eu lembro que na faculdade eu fiz um estudo, onde eu gosto muito de um estudo falando sobre o ciclo de vida financeiro. E é legal para quem está assistindo a gente, que todos nós passaremos, ou já passamos por alguns, mas tem 3 ciclos de vida financeira que nós iremos passar. O primeiro ciclo é o ciclo de construção. Qual é esse ciclo? É o ciclo onde você está começando a construir sua carreira. Para onde que você vai, aonde você vai atuar, está montando o seu negócio, você está se decidindo ainda, beleza. Esse momento você não precisa se cobrar tanto de guardar dinheiro, porque você está investindo em você, Sim, né? Investindo perfeito. no seu negócio, no que você está fazendo. As pessoas se cobram muito, não, tem que começar a investir logo. Sim, quanto antes você começar, melhor, mas existe o processo de construção. Só que tem a fase do meio, que é a fase de acumulação. Que geralmente é a fase que a gente está agora, para quem está assistindo a gente, que é o público que está assistindo a gente. Esse é o processo mais delicado, porque aqui você precisa poupar. Porque você vai chegar no terceiro processo, que é o de desinvestimento, ou que a gente conhece como aposentadoria. E aí tem uma frase que eu levo para mim, é que o INSS significa uma coisa: isso nunca será suficiente. Perfeito, gostei. Ele não vai ser suficiente. Então não adianta a gente falar que eu vou... Não, se você depende do INSS, você sabe que você vai viver uma vida medíocre.
Ou nem só isso, uma vida muito escassa porque não vai cumprir com a realidade que você precisa. Então o processo de acumulação é onde você tem que ter essa clareza. E se a gente pega as gerações de hoje, elas passam por um processo muito complicado porque gerações anteriores, por não ter educação financeira, elas são 60% dependentes do que nós temos que obrigatoriamente ajudar, porque de fato tem que honrar os meus pais, ajudá-los financeiramente porque eles não conseguiram construir patrimônio. Entendi. E a parada é, se eu hoje não construo, eu vou tornar o meu filho obrigado a me ajudar financeiramente. Ah, foi uma obrigação? Aí é uma questão de princípio, que é de cada um. Eu tenho o princípio de honra, eu vou honrar meus pais sempre. Então é uma questão que você vê que a educação financeira não é só a minha capacidade de comprar um telefone novo ou não. Cara, a gente está falando de uma construção patrimonial para que as próximas gerações possam usufruir e as passadas também. Cara, é muito louco, né? Você entrou numa... Hoje eu tava escutando o JJ, tava vindo na estrada, peguei esse trânsito violento de Boatuva pra cá, e, cara, eu tava escutando o JJ falando justamente disso. Ele teve essa fase da quebradeira também. E você olha o JJ hoje, é um cara super conhecido, você vai imaginar, pô, o JJ passou dificuldade. O JJ falou, não, eu passei dificuldade. E aí ele veio aprender aonde? Com a educação financeira. Exatamente o que você tá falando. Muito. Muito, cara. E eu vejo muita gente assim. Eu sou um cara, de verdade, como eu tava te falando até nos bastidores, eu sou um cara que é muito perdido. Eu ganho muito dinheiro com venda, tenho uma facilidade fodida com venda. Mas, cara, eu não consigo reter. Eu não sei qual é o gatilho que eu tenho, se é emocional, ou o que é, ou pela facilidade de venda eu não consegui manter, né? Então eu não sei o que é. Eu tô estudando, eu tô mapeando para eu tentar me entender. Mas uma coisa eu me comprometi, 2025 agora eu vou começar a poupar. Entendeu? Mas, Guto, assim, uma coisa que é claro, né, que não dá pra gente fazer uma análise de qual é o principal problema que isso aconteceu, mas uma coisa eu acho super interessante. E aí quando eu pego, cara, os últimos anos eu sempre gostei, eu lido muito com finanças pessoais e gestão de investimento, que é o trabalho que eu faço hoje, né? Então eu pego a pessoa às vezes muito do zero, que precisa se organizar e faço a gestão patrimonial. Então a pessoa que já tem patrimônio também, eu faço toda essa gestão, monto uma carteira de investimento. Mas nas finanças pessoais, que eu acho que é um detalhe legal pra gente bater muito aqui nesse momento, o que acontece? A gente tem crenças, né? Então cada um tem as suas limitações, seus processos de vida. E aí eu vou trazer uma coisa pessoal, que eu acho que talvez conecte com a galera, e depois trazer um pouco pra sua realidade que você falou agora. A minha família, né? A minha avó, ela viveu na época, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, passou por esse processo. Então, pra minha avó, ela sempre viveu com a ideia de talvez amanhã não tenha. Né? Então, minha avó viveu a década da superinflação. Né? Então, você tinha o seu salário no mês, no dia seguinte não dava para comprar um saco de leite. Né? Um saco de pão já era 10, 15, 100 vezes mais caro. Então, para ela, sempre ela teve dificuldade de administrar bem o recurso, mesmo que muitas vezes tivesse. Por exemplo, era muito comum na minha casa, na época da minha infância, a gente só ter queijo e presunto no final de semana. Por quê? Porque dia de semana eu não posso comer queijo e presunto. Por quê? Porque é muito caro. Só que tinha grana, muitas das vezes. Só que o medo de não ter amanhã fazia ela guardar. O que aconteceu? Minha mãe já teve uma cultura diferente. Por quê? Porque ela ter sido muito reprimida nesse momento, quando ela tinha dinheiro, ela soltava o máximo que ela podia. Então o que acontece? Às vezes a gente tem medo de ter o dinheiro. Por isso que a gente gasta demais. Porque se eu gasto com algo que eu tô vendo, teoricamente na minha cabeça foi bem gasto. Só que por isso que muitas vezes as pessoas têm o recurso, mas elas não conseguem reter. Por um processo de vida que ela passou. Então por isso que eu falo que o dinheiro ele é 80% emocional. 20% ele é estratégia. Né? Minha esposa é psicóloga, então cara, você troca a maior ideia com isso, né? Convidar ela para vir no podcast. Ela vai adorar, ela vai adorar. E a gente fala muito, né? A gente tem um estudo que a gente está elaborando, a gente já deu algumas palestras sobre isso, que é a emoção do dinheiro. Né? Então a gente lida com esses dois pontos. O que o dinheiro tem a ver com as suas emoções têm a ver com a forma que você lida com o dinheiro. Tem algo que muitas vezes pode passar. Às vezes, o Guto ganha muita grana, mas por justamente passar por alguns processos de vida que ele já passou, ele falou assim, cara, eu prefiro ver o dinheiro em alguma coisa do que de fato essa construção. Só que chega uma hora e fala, uma hora o Guto vai falar, tô cansado, cara, tô estressado, né, preciso descansar. E aí acontece que a gente é muito dependente da força do nosso braço. Só que, o Rafael, há 15 anos atrás, tinha muito mais disposição para fazer o que faz. Hoje a gente faz a nossa correria, vai para onde tem que fazer, vambora. Só que daqui a 15, 20, 30 anos, não só por uma questão de força do braço diminuir, cara, eu também quero diminuir. Eu quero ter mais tempo com a minha família. Cara, eu quero... hoje a gente não tem filho ainda, mas pretende ter. Cara, o que Deus mandar a gente vai ter, vambora. Mas assim, uma hora eu quero diminuir, Só que se eu não construo esse patrimônio suficiente para esse momento, e aí como é que vai ser?
Vai ter dificuldade. Então a gente tem que pensar, o futuro não se constrói no futuro. O futuro se constrói no presente. E a questão é, como que a gente está construindo o nosso presente financeiro hoje? Perfeito. E que eu vejo também tem uma coisa muito, assim, eu vou até falar uma palavra que eu não gosto, cara, uma coisa desgraçada, que são o quê? Mercado Livre. Eu vejo que é um inimigo da gente, é o Mercado Livre. Você entra ali, cara, o Mercado Livre, a Amazon e as outras redes aí que vendem também pela internet, né? E a gente tem a expressão que eu vou usar também é ruim aqui, tem o tesão do consumo. Comprei um celular novo, comprei um óculos tal, comprei uma camisa tal, comprei uma calça tal. Você tem os dois lados, né? Você tem o cara que é o avarento, que não quer gastar com nada, e você tem o cara que é extremamente consumista. Entendeu? Eu sou o cara que sou consumista. Só que eu sou consumista, tipo assim, vamos dar um exemplo. Ah, minha filha quer não sei o quê. Vai, dá pra ela. Faz não sei o quê. Ah, eu preciso investir no escritório. Ah, faz aí. Então, eu sou esse cara que é consumista, assim, de verdade eu gasto pouco comigo. Agora eu tô começando a gastar mais comigo. Eu gasto mais com os outros e ajudando os outros, cara. Eu falo que assim, que você trouxe muitos assuntos que são sensacionais, que dá pra gente elaborar muita coisa aqui. Mas primeiro, eu tenho a minha visão do dinheiro. Né? Pra mim, o dinheiro serve pra 3 coisas. Primeiro, pra trazer segurança pra minha família. Sim. Para que eu possa alcançar sonhos e objetivos. Sim. E para que eu possa ajudar pessoas. A gente precisa trazer o equilíbrio entre esses 3 pontos e entender o que traz mais satisfação pra gente. Né? Então, assim, se pro Guto traz satisfação para ele o ajudar, cara, sensacional. Você está cumprindo um dos propósitos que eu acredito que o dinheiro serve. Só que você não pode ajudar sem você esquecer de dar a segurança para sua família, que é preparar o futuro. Uma reserva de emergência, uma carteira de investimento, são esses 3 pontos. A outra coisa que você trouxe sobre a questão da avareza, cara, que eu acho sensacional esse assunto, e o consumo. Primeira coisa que a gente precisa ter muito claro para todos nós, gastar é mais legal do que guardar. Dá muito mais satisfação, dá muito mais tesão, dá muito mais prazer. Se a gente entra na questão hormonal, eu tenho ocitocina e dopamina que é liberado quando eu gasto. Cara, então o que eu quero? Eu quero a sensação do prazer imediato. Né? Então é muito mais legal, pô, se eu tô passando no shopping, eu tenho R$100, eu vejo algo que na minha cabeça eu acho que eu preciso. É mais emocionante eu ir lá e sair com aquela sacola da loja, ou eu pegar aqueles R$100 e não utilizar? A questão é que também tem outro ponto. Hoje a gente vive uma realidade onde se perdeu a percepção financeira. Como assim, Rafael? Hoje eu preciso apenas de um toque aqui no celular, eu posso fazer uma compra em qualquer plataforma digital, ou eu posso pegar o meu cartão digital e passar na maquininha, fazer um barulhinho legal e aquela compra foi feita. Daniel Kahneman, ele fala muito uma coisa que eu acho sensacional, que é a aversão à perda, que a gente perdeu ao longo do processo de construção do cartão de crédito. Né? Porque antigamente, né? Então eu falo antigamente, eu sou jovem, mas eu falo antigamente porque é pra gente poder trazer essa ideia. Ninguém queria trocar R$100. Você já passou por isso? Não troca R$100 que vai acabar. Né? Então não, deixa os R$100 guardado. Hoje em dia, cara, qual foi a última vez que você viu uma nota de R$100? Comenta aqui pra gente. Eu não lembro a última vez que eu fui no caixa eletrônico. Esses dias eu não sei por que motivo eu precisei no caixa eletrônico. Eu não lembrava mais nem a minha senha do cartão, como que eu sacava o dinheiro da minha conta. Eu falei, cara, eu até postei, eu falei, pô, isso aqui é a época do dinossauro. Eu lembro que era uma nota de R$20. Esse dia saiu a nota, tem uns 2 anos e meio, né? A nota de R$200. Cara, eu não lembro de eu ter pego uma nota de R$200 na minha mão. Nem sei se circula mais essa nota. Por quê? Porque a gente perdeu esse hábito. E o que isso traz para nossa relação de consumo? Hoje é muito mais fácil eu consumir. Sim. Só que ao mesmo tempo, Guto, a gente não pode terceirizar a culpa. Né? Então o que eu vejo muito, e até um exercício legal, posso trazer uma dinâmica aqui? Pode, claro. Até pra galera fazer, isso é pra gente fazer. Eu sempre falo pros meus alunos, cara, quer saber como é que tá indo seu dinheiro? Pega a sua fatura de cartão de crédito e pega 2 canetas, 2 cores diferentes. Faça em casa e depois você comenta pra gente aqui. Você vai pegar a sua fatura, você vai imprimir essa fatura, você precisa ver. Né? Essa frase não tem no português, mas eu sempre falo isso. Uma vez visto, não pode ser desvisto. Então você pega a sua fatura do cartão de crédito, você pega 2 canetas e você vai grifar. O que da fatura do cartão foi gasto essencial? Cara, o que é essencial? O que é importante? Necessário para a sua sobrevivência. Segurança, alimentação, saúde, moradia. Isso é necessário, você precisa disso. Agora, do outro lado, você vai grifar com outra caneta, pode ser uma caneta vermelha, preta, enfim. Você vai grifar o que foi não essencial. Ali você vai fazer o cálculo no final. Essa aqui é a sua capacidade de poupança do mês que você não poupou. Perfeito, gostei. Agora você vai... Rafa, significa que eu não posso comprar nada que não é essencial? Não, não é isso. Mas você precisa ter um plano para que isso aconteça.
Só que eu preciso que você veja para onde seu dinheiro está indo. Uhum. Porque agora você vai falar assim, não é culpa da plataforma A, da plataforma B, da plataforma C, é minha. Exatamente. E aí que é louco, eu tava falando com a minha esposa isso ontem, por curiosidade, assim, a gente tava falando sobre isso ontem. A pessoa que ela tem uma dificuldade financeira, ela tem um hábito de se vitimizar. Uhum. E a vítima sempre precisa ter um vilão. Perfeito. E ela nunca é o vilão. Então quem é o vilão dela? Ela É a mesma. plataforma tal? Também, mas é a plataforma tal que soltou uma promoção. Pô, Black Friday. Cara, bizarro. Eu até comentei isso, botei nos meus stories ontem. Você acha que quem acessar agora vai ver lá. Cara, eu fiz uma compra na Black. Por quê? Porque eu fiz a minha lista. Eu preparo a minha lista sempre no início do ano. O que eu preciso comprar? Né? Até outro exercício legal pra fazer. Eu faço uma lista e deixo ela lá. E aí eu vou ver. Se na Black, ou se não é nada de urgente, às vezes é coisa pra empresa, cara, um microfone, um aparelho, alguma coisa assim, ou coisas pessoais que eu preciso, eu vou acompanhando. Os preços. Se eu ver que na Black fez sentido, ou se eu olhar pra minha lista e ver que aquilo ainda é importante, eu compro. Cara, sei lá, devia ter 15 índices na lista. Eu comprei um. Porque os outros 14, eu entendi que não era necessário. Perfeito. Eu nem lembrava mais que estava naquele carrinho. Então eu comprei um microfone para a empresa para gravar vídeo. Que era uma coisa que eu precisava naquela hora. Então, assim, às vezes a gente tem que também dar um passo atrás e falar assim, pô, será que isso aqui realmente importa? Uhum. Será que realmente eu preciso disso aqui? Eu não lembro quem ensinou exercício pra mim, cara. Você tá afim de comprar, você entra lá no Mercado Livre. Por exemplo, você olhou... Por exemplo, eu gosto muito de livro. Ah, você comprou aquele livro. Você vai ler aquele livro? Quantos livros você tem na prateleira ainda pra você ler? Você cata aquele livro, bota no carrinho, sai do aplicativo e volta 3 dias depois pra ver se você vai ter a mesma percepção e a mesma necessidade de compra. Se você tiver a mesma necessidade de compra que realmente você quer comprar. Senão você vai olhar e falar assim, putz, se tivesse comprado na hora. Eu uso a regra dos 7 dias, né? 7 então, dias? 7 dias. Então, por exemplo, pô, eu quero comprar muito um livro. Assim, quem gosta de leitura sabe que a gente fica meio louco, né? Salta as promoções, você fala, enfim. E aí tá lá, eu pego, coloco no carrinho aquele livro. Deixo lá. Eu volto 7 dias depois. Às vezes eu não lembro de voltar 7 dias depois. Então eu realmente vi que aquilo não era importante. Perfeito. Porque assim, talvez a pessoa que está assistindo, Rafa, então você não compra com nada? Não, não é isso. A gente tem que saber separar o que é necessidade e o que é desejo. Exatamente. Opa, são coisas totalmente diferentes. E o que acontece é que a gente é muito movido pelo desejo. Uhum. Então a gente tem que entender como que eu limito isso, como que eu coloco um freio de mão nos meus próprios desejos. Então é também uma questão muito de um trabalho de mentalidade. E você tem que entender. Eu sempre faço no início dos anos, né? Geralmente eu faço antes de começar o ano. Por exemplo, sento com a minha esposa e falo assim: quais são nossos objetivos de 2025? Tá, então a gente vai planejar todos os objetivos que eu tenho. Quantos objetivos vão custar? E aí a gente faz a brincadeira em casa. Se eu pego, né, ao longo do processo de mensuração ali daqueles objetivos, e eu tô sei lá, 1/3 do ano, eu tô longe daquele objetivo que eu planejei, eu olho e falo assim, o que eu fiz para não chegar próximo daquele? Porque toda compra que eu faço, que não é uma necessidade e sim um desejo, ele tá me afastando do objetivo que eu mesmo coloquei. Uhum. Por quê? Cara, tudo que a gente faz hoje, eu preciso ter um planejamento financeiro. A não ser que você, cara, já tenha alguns dígitos depois do zero, tá tudo bem. Provavelmente você nem estaria ouvindo esse podcast, né? Então, assim, cara, você precisa entender. Naturalmente, todos nós que estamos aqui precisamos ter um planejamento, independente do seu nível técnico de conhecimento ou financeiro. Então, acho que tudo isso faz parte de como que você vai planejar pensando nos objetivos que você tem. Que aí cumpre o segundo ponto que eu falei. O meu dinheiro, ele precisa ser utilizado como meio de ferramenta para que os meus objetivos da minha casa sejam alcançados. Perfeito. Legal isso aí. E aí, uma coisa que eu vou te perguntar. Uhum. Ferramenta para isso. Porque isso daí eu vejo que... Eu sou um cara que apoia um pouco com ferramenta. Uhum. Né? Tenho um pouco de dificuldade com ferramenta, principalmente no celular. Eu sou das antigas, né? Catava a agendinha, riscava de um lado, canetinha vermelha e caneta azul. Despesa e receita, né? Então, fazia ali. Hoje, o que você tem de ferramenta que você pode indicar para a gente estar usando? Legal, legal. Isso é muito bom. Primeiro, Guto, eu acho muito bom quem é a galera que fazia isso. Por quê? Porque vocês têm uma noção de fluxo de caixa, que a maioria não tem hoje. E isso é um outro problema. Por quê? Porque você tem uma noção. Se você não estava a receita menos a despesa, você sabia quanto tinha. Então você tinha o mínimo de uma noção para onde você estava indo. Porque a questão eu brinco que, cara, dinheiro é igual um cachorro vira-lata. O cachorro vira-lata você pode alimentar ele bem, você pode dar carinho, você pode comprar a caminha boa para ele dormir. Mas se você abre o portão, meu irmão, ele vai embora. Vai embora. Já era. É a mesma coisa o dinheiro. Se você não controla, não administra, não gerencia, quando você abre a carteira, já era, você não vai ver mais. Então você tem que ter essa noção. Agora, um fluxo de caixa é super importante.
Antes de falar de ferramenta, a gente tem que entender o seguinte: como você se sente mais confortável em organizar o seu dinheiro? Porque eu vejo muita gente hoje, tem uma ferramenta tal, paga, tem uma ferramenta gratuita, tem um aplicativo. Cara, tem gente que não gosta disso aqui. Tem gente que tem aversão à tecnologia. Lógico, a realidade que a gente vive hoje é importante você ter um conhecimento sobre tecnologia. Mas quando a gente fala de dinheiro, eu sempre brinco que hoje qualquer pessoa que tenha um papel e uma caneta, ela pode organizar sua vida financeira. Isso gastando no máximo 30 minutos por semana. Poxa, o que são 30 minutos por semana? Putz, não é nada, 5 minutos por dia, vamos dizer assim, descontando o domingo. Exato, se você pega para quem mora em São Paulo, cara, você, de um farol a outro, né, de um sinal, como o Carioca fala, de um sinal a outro, você perdeu 30 minutos. Então, assim, é também uma questão de prioridade que a gente vai falar depois. Mas o primeiro ponto você tem um papel e uma caneta, se você tiver em casa, você pode utilizar. Primeiro você tem que saber como se constrói um planejamento. Boa. E aí eu quero trazer 2 tipos de visão. A visão para o cara que não é empreendedor, autônomo, e para o cara que é autônomo, que é o maior público que a gente tem. Que aí existe uma diferença. Que aqui está um grande erro. Por que os autônomos têm tanta dificuldade de se planejar financeiramente? Porque primeiro que a gente não aprende sobre educação financeira. Uhum. E quando a gente aprende, é um modelo padrão. A nossa vida não é padrão. O empreendedor ele não tem uma receita fixa. O empreendedor ele vive emoções ao longo de todo o ano. Um mês ele tem uma renda muito boa, no outro ele não tem, mas ele fica 2 meses sem renda. Por exemplo, o corretor de imóvel passa muito por isso. Eu tenho alguns alunos que são corretores. Então a gente desenhou ao longo do processo um certo modelo de organização financeira que faz sentido para esse público. Então, você que está aqui assistindo a gente, cara, fica até o final para você entender como isso funciona. E qual é a parada? Primeiro, o modelo padrão. Modelo padrão é você entender o que é o seu padrão de vida. O Rafael tem um custo. O Guto tem outro custo. Você que está assistindo tem outro custo. Você precisa saber. O que é esse custo? Você vai listar o que são seus gastos essenciais. Moradia, educação, alimentação. Isso são custos que você tem, não importa o que aconteça. A sua conta de luz vai chegar você querendo ou não, você vendendo ou não. Para quem mora de aluguel, a mesma coisa. Para quem paga um financiamento, a mesma coisa. Para quem tem filho, a escola, a rematrícula agora em janeiro, vai chegar você querendo ou não. Então você precisa colocar meus gastos essenciais. Tá? Então vamos chutar um valor aqui, R$5.000. Beleza. Isso aqui é o seu gasto essencial. Você vai colocar do outro lado o que são os gastos não essenciais, mas que são importantes para você. Academia, bares e restaurantes que você frequenta, que você gosta de final de semana, a sua pizza que você come, as suas plataformas de streaming que você assina. Tudo isso são o quê? Gastos não essenciais que você tem que ter anotado. Somou os dois, você tem o seu padrão de vida estipulado. Vamos supor, fazer um cálculo fácil, R$6.000. Beleza. Primeira coisa é você entender que esse é o padrão que você tem hoje. E aí você vai olhar para a sua receita. A sua receita pode estar em 3 realidades. 0 a 0, tudo que você ganha, você gasta. Segundo ponto, você pode ter uma possibilidade de poupança, ou seja, você ganha mais do que você gasta. Ou o terceiro ponto, você pode estar gastando mais do que você ganha. Uhum. Descobriu isso? Temos agora o problema. Depois a gente vai falar do plano de ação. Isso para quem tem uma carreira, Guto, que tem um planejamento ali mais fácil de receita. Eu sei que no 5º dia útil vai cair aqui na minha conta. Agora vem o problema que tem seus prós e seus contras. Eu falo que todo empreendedor ele tem que ter uma vida simples com mais presentes. Ou, para quem gosta da palavra, com mais luxo. Ou seja, esses luxos vão acontecer em momentos esporádicos. Como isso funciona? Imagina que você tem uma receita variável, e aí é legal você ter essas anotações. Pega os seus últimos 6 meses, ou seus últimos 1 ano, se você tem esse dado mais forte. Quanto você teve de receita acumulada? Dividiu por 12, você vai ter a sua média. Legal? Isso é uma conta fácil de fazer. Só que qual é o problema? Na matemática a gente fala que existe a média e existe a mediana. Né? Então o que você tem que fazer? A mediana é você pegar o melhor e o pior mês. Geralmente são excluídos para você fazer a mediana. Só que eu pego esses 2 valores. Qual foi o seu pior mês do ano? Aí você vai pensar agora, não precisa falar pra gente não. Pensa o pior mês do ano. O seu padrão de vida que você calculou aqui, ele é maior ou menor que esse pior mês do ano? Geralmente é maior que o pior mês do ano. Então qual é o problema? Se você passa por um processo um pouco mais complexo de venda, porque a gente sabe que venda além de prospecção, também tem sazonalidade, economia, muita coisa que ajuda e atrapalha. Se o seu padrão de vida ele tá maior do que o seu pior mês do ano, você tem um problema. Uhum. Porque se esse padrão de vida, se essa receita ruim continuar por 2, 3 meses e você não tem uma reserva preparada, te arrebentou. Arrebentou. Então, o que geralmente eu faço para quem é autônomo? Você pega o pior mês do ano, o seu padrão de vida, os seus gastos essenciais, moradia, alimentação, saúde, segurança e educação, tem que estar abaixo
do seu pior mês. Que legal, cara. Interessante. Por quê? O mês que você estiver bem, você compensa aquelas gastos não essenciais que você não teve que ter, que a gente chama de estilo de vida. Uhum. Cara, vai sair mais com a sua esposa para quem é casado, vai sair com seus filhos, vai fazer uma viagem, você compensou. Mesma coisa, planejei poupar R$1.000 por mês em 2025. Cara, nesse mês aqui, eu não vou me cobrar de poupar R$1.000, porque eu tô no meu pior mês. Esse só foi necessário para pagar meus gastos essenciais. Agora, no mês bom, eu compenso aquilo que eu atrasei de poupar naqueles meses anteriores. Perfeito. Então, eu faço uma compensação. Por isso que o empreendedor ele tem que ter essa noção que ele, muitas das vezes, vai ter uma vida mais simples, porém, com momentos mais presentes. Uma viagem um mês que ninguém faz. Né? Eu falo com minha esposa, a gente planeja geralmente 3 viagens ao ano. Já fazer a última agora, semana que vem. Então, por exemplo, poxa, quem viaja no dia 2 de dezembro? Poucas pessoas, só quem tira férias. Quem viaja no meio de setembro? Quando a gente viaja. Mas eu sei que a minha estrutura financeira foi preparada para esses momentos. Então essa é a questão que tem que entrar na nossa mente. E aí, só abrindo mais um ponto, a gente tem o hábito de quê? Ganhar uma grana. O que geralmente a gente faz? Eu aumento o meu gasto essencial. Com o quê? Financiamento de um carro, aumento o meu aluguel porque eu troco de casa, entro no financiamento, compro o celular parcelado. E aí é detalhe a gente falar, não é que eu não queira que você compre isso. Pelo contrário, o meu anseio é que o seu padrão de vida seja cada vez melhor. Só que ele tem que ser compatível com a sua realidade. Uhum. E com não o modelo... oscilação, né? Pô, entende? Porque o que vai acontecer é que não dá pra gente desenhar na mesa aqui, vocês não vão ver. Mas é até uma imagem que eu falo pros alunos na primeira aula, quando eu falo para empreendedor, é justamente isso. A sua receita, ela é aqui, ó. Ela tem essa variação. Uhum. Só que nessa variação você tem um ponto máximo, que foi do seu histórico dos últimos 12 meses, e o seu ponto mínimo. Se o seu gasto essencial está acima do seu ponto mínimo, cara, vai dar problema. E aí vem outro ponto. O empreendedor, ele obrigatoriamente precisa ter uma reserva de emergência mais robusta do que um cara que é CLT, por exemplo. O cara que é CLT, se ele for mandado embora, ele tem benefícios que eu e você não temos, Guto. Exato. Então eu preciso ter uma reserva. O que é uma reserva de emergência saudável para o empreendedor? De 8 a 12 meses do seu gasto essencial acumulado. Perfeito. Esse é o ponto importante. Concordo com você. Eu tinha uma reservinha ali pro escritório, que eu tava te contando o negócio do escritório. Cara, peguei 4 meses ruim. Arrebentou. Não é que arrebentou. É que pro cara entender que arrebentou, o cara acha que o cara não deu conta de 4 meses. O problema todo é você repor isso depois. Porque você continua o teu custo. Você entendeu? Uhum. E aí você tem que começar a enxugar. Começar a enxugar. Até eu vi uma história interessante uma vez, que foi até meu padrinho que fez. Não sei se chegou a ouvir falar dele, o Augusto César Saboia. Sim, sim. Então, ele faleceu ano passado. Gente boníssima, cara. E ele era um cara violento nessa área, cara. E aí, cara, ele virou e falou assim, bicho, você já calculou quanto você gasta de pizza? Você botou no papel, tipo assim, cada vez que você pedir uma pizza, anota, R$35 uma pizza, R$40 de lanche, R$15 num suco, R$12 num refrigerante 2 litros. Anota. Anota e faz a conta pra ver o quanto que você comprou de coisa que não era necessário. Aí, cara, eu vi... Tem até um parente meu que falou, cara, eu tava gastando muito, porque ele não tava percebendo. Então, tipo assim, segunda, quarta e sexta pedia lanche. Pra não cozinhar à noite. Chegava cansado, pedia lanche. Aí, quinta e terça e quinta pedia pizza. E ele fez a conta, cara, e falou, cara, tava gastando uma puta grana. Começou a economizar, aí cortou Sky, cortou um monte de coisa, cara. Que não tava usando. Uhum. Que não tava usando mais. Aí ele viu e falou, cara, fiz uma economia muito boa, cara. E Guto, eu acho muito bom assim, a gente falar sobre isso, porque todos nós consumimos alguma coisa, por exemplo, um lanche fora de casa, sai pra jantar, ou tem várias... Normal, você tem que fazer, tá? Isso faz parte da sua construção de vida. Se você não fizer, tem alguma coisa errada, você precisa fazer. A questão que a gente tem que ver é, qual é o seu objetivo com o dinheiro? Você falou que o Guto de 2025 vai ser um cara que vai guardar dinheiro, vai investir com qualidade todos os meses. Beleza, já estamos aqui profetizando o que vai acontecer. Então, o que a gente tem que pensar? Quanto você quer fazer? E aí se você pega, você falou R$40, queria que a pizza fosse R$40, né? Hoje em dia você compra a pizza R$80 em São Paulo. Então vamos lá. Se você pegar uma pizza, custa R$50. Cara, 4 finais de semana com pizza são R$200 no mês. Né? Então isso num custo muito baixo. Se você pegar mais um dia que você saiu, gastou esse mesmo valor, são R$400 no mês. Se o seu objetivo é guardar, cara, R$100 naquele mês, você vai cortar um final de semana.
o que é um final de semana poupando para o seu futuro que você deixou de comer pizza. Então, assim, são coisas que você não precisa cortar todos os gastos da sua vida. Sim. Agora, qual é o seu objetivo de poupança? Eu fiz uma palestra esses dias que eu falei assim, ó, cara, você gostaria de transformar R$400 em 1.405.000? Todo mundo, pô, eu quero. Beleza. Você precisa guardar R$400 por mês, há uma rentabilidade em torno de 10, 12% ao ano líquido, que não é tão simples, tem que ter estrutura para poder fazer isso, por 30 anos. Você trocou R$400 por 1,5 milhão, tá? Eu tô arredondando aqui o cálculo para ficar mais fácil. Não faz sentido? Total. Quem não gostaria de fazer? Só que existe o processo para essa construção. Você talvez tenha que deixar de comer uma pizza, você deixar de comprar uma blusa, né? Até aproveitar que agora aumentou os juros para você, a taxa para você importar uma blusa, então é melhor você ficar sem. Então, são coisas que você pode abrir mão. E aí vem a questão de planejamento financeiro também está relacionado a você abrir mão de um desejo presente para alcançar um objetivo futuro. Agora, o quanto a gente está disposto a isso? Uhum. O quanto eu quero abrir mão de algo que me traz satisfação agora para um objetivo no futuro. Então, a gente precisa entender sobre essa construção e mudar a nossa forma de pensar, que quando eu mudo a forma de pensar, eu mudo a forma que eu estou agindo, que vai mudar o meu resultado. Né? São 3 palavras em grego que eu acho muito legal, que é metanoia, metaneu e metamorfo. Legal. Então, essas palavras falam que a renovação da mente ela vem por essas 3 bases. Eu mudo a forma que eu penso, que muda a minha atitude, que muda o meu resultado. Então, as 3 coisas andam juntas. A questão é que às vezes a gente quer mudar o resultado sem mudar a forma que eu penso, sem mudar aquilo que eu faço. Exato. Então, eu vou continuar vivendo da mesma forma, porque eu não consegui ter a transformação completa. Isso aí é perfeito, cara. E isso daí é uma coisa que eu vejo muito. A galera fala de querer mudar resultado, mas não muda os hábitos, não faz nada diferente, não faz um planejamento, não faz nada, mas quer que o resultado seja diferente. E essa ideia de hábito é muito legal, né? Eu tenho uma história que... eu sempre conto essa história, né? Tá até meio repetitivo, mas é porque eu acho muito legal. Saúde. Já pega uma água aí, ó. Essa tosse tá chata hoje. Mas o importante é que a gente tá aqui. Né? Acontece. Com tosse, sem tosse, com resfriado, sem tosse. Eu tô meio fanho, né? Então, cara, assim, quem não tá resfriado em São Paulo, irmão, eu sou carioca e não tô falando mal de São Paulo, tá? Pra quem é paulista, não é isso. Cara, você vive as 4 estações em um único dia. Né? Ontem, quem tava aqui em São Paulo viu um temporal absurdo. Eu acordei hoje com 30 graus, falei, tem uma coisa errada. Como pode? Teve então enfim. Mas vamos voltar para o Ubatuba Litoral também tá assim. Também agora. Tá assim? Também tá assim. Então, é loucura. Mas voltando pra ideia de hábitos, tem uma história que um rapaz, ele passava sempre numa rua e sempre ele passava por uma casa, né? E tinham 2 cachorros brigando, né? Sempre brigavam por um alimento ali. E ele passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia. Ele ficou indignado com aquilo porque o dono ficava em pé e ele não fazia nada até que os cachorros parassem de brigar porque um ganhou o alimento do dia que pegou ele na hora. Ele, preocupado, passou um dia e falou assim, cara, por que eles estão brigando? Ele perguntou, poxa, qual é o nome desses cachorros? Um chamava bom hábito e o outro mau hábito. Eles brigavam. Por que isso acontece? Cara, eles brigam porque só vai ter o resultado aquele que eu mais alimentar no dia, que é o que para de brigar. Então a questão que o hábito, ele muitas vezes ele precisa ser trocado por uma alimentação diária que você faz. E aí como é que é legal que o financeiro envolve tudo na nossa vida? Né? Se você, por exemplo, está num processo que quer passar por um emagrecimento, por exemplo, cara, você não vai fazer isso se você não for todo dia na academia. Né? Se você quer começar a guardar dinheiro, começa a poupar R$1. Cara, R$1 não vai tornar eu e você mais ricos, não vai. Mas a questão não é sobre o que vai acontecer, mas é a mudança que vai alcançar. Né? Eu sempre falo para meus alunos, para quem tem dificuldade de poupança, cara, pega R$50. Hoje, qualquer conta digital que você abra, você consegue investir a partir de R$1 muitas das vezes. Se não, 50 ou R$100, depende da plataforma que você usa. Cara, faz isso. Pega o mês que você está aqui agora, começamos agora dezembro, pega e guarda R$100. Aquele dinheiro vai render nem que seja alguns centavos. Cara, a satisfação que você vai ter no final do mês, de você ver o mês acabando e ter aquele dinheirinho ali rendendo, putz, tô indo bem. Mesma coisa, você foi pra academia, treinou 3, 4 semanas, deu uma melhorada no corpo, você fala, pô, vou continuar, porque tá funcionando. Isso é uma construção de hábito que a gente tem que fazer. Cara, eu achei, você tá falando isso daí, eu tô lembrando uma história, e inclusive corrobora com o que o JJ falou hoje. O JJ virou e falou o seguinte, a gente tem que criar o hábito. E o nosso cérebro, ele é treinável. Então ele falou assim, se todo mês você começar a guardar R$10, todo mês, você guardou R$10, você não está acostumado a guardar. Então esse mês, para não pesar, vou guardar 10. Mês que vem vou guardar 10, teu cérebro vai começar a entender que você tem que guardar. E aí você vai começar a aumentar o seu, né, o que você começa a poupar. Mas você tem que começar a treinar que você tem que guardar. E aí ele falou que na verdade o certo seria R$10 por dia. E aí lembrou a história de uma menina. A menina virou e falou assim, bom, eu trabalho num balcão de padaria,
ganho lá R$ 1.800 por mês, meu custo é 1.900, que eu moro sozinha, pago aluguel. Como é que eu vou guardar dinheiro? Aí ela começou a pesquisar na internet como fazer aquelas pesquisas que eles fazem na internet. Já Sim, viu ou não? sim. Acho que é meia hora, 40 minutos que a pessoa perde, ela ganha um X. Eu vou pegar esse X e esse X não existe. Eu vou guardar esse X. Então eu vou pegar só o meu salário, eu vou continuar pagando minhas despesas e essa rendinha extra eu vou guardar. Cara, a mina guarda uma grana, cara. Ela falou que no final do ano ela tinha guardado um dinheirinho que ela comprou uma moto. Então assim, mas ela criou o hábito. Aí a pessoa que tá assistindo a gente vai falar assim, bom, mas eu ganho meu dinheiro, tá na régua do que eu gasto. Você já buscou alguma alternativa? Você já pensou em alguma opção, né, para ter uma renda extra? De repente vender um bolo de pote na rua, vender uma água, sei lá. Dá pra pensar em N coisas. Quem fala muito sobre isso daí é o Wendel Carvalho. Dá várias dicas dessa daí. Cara, eu achei legal a história dessa menina, cara. Ela pegou um negócio na internet, o tempo que ela perdia olhando rede social, ela começou a fazer pesquisa, cara. Pode Sim, falar. sim, e Guto, sim, são várias. Porque assim, a gente tem que pensar o seguinte: às vezes a gente está falando muito aqui da questão de economia. Né? Aham, A educação financeira, ela é simples, mas ela não é fácil. aham. Tá? Então a gente tem que ser, eu tenho que ganhar mais do que eu gasto, gastar menos do que eu ganho e poupar uma parte do dinheiro. Na teoria, isso é muito fácil. Né? Então quando a gente olha isso, pô, cara, legal, vou fazer, é de boa. O que a gente tem que olhar? Primeiro ponto, se você está no momento onde a sua despesa é maior do que a sua receita, a gente sabe que existem realidades diferentes. Né? Aham. Talvez o público que a gente está falando hoje é um público que tem a receita. Sim. Talvez é uma questão de organização e planejamento. Mas quando você olha para isso, eu tenho o hábito de que a cada 6 meses eu pego os meus gastos não essenciais, plataforma de streaming, o que eu gastei com cartão de crédito, bares e restaurantes, tudo isso eu olho e penso assim, o que daqui eu posso reduzir? Por exemplo, hoje é muito normal você assinar 3, 4 plataformas de streaming. Se você tiver tempo suficiente para assistir em 4, cara, me conta que segredo você faz. Então eu falei, pô, não faz sentido eu ter 4 plataformas se eu vou assistir uma no máximo. Qual que eu gosto mais? É essa agora, tá tudo bem. Então aqui você já teve uma economia, talvez 50, 100 reais, não importa o valor. Mas você vê que a questão não é só o valor especificamente, mas é o momento de você olhar para o seu dinheiro com mais cautela e com mais cuidado. E aí você pega as alternativas de renda extra. Né? Então, por exemplo, o cara que é corretor de imóvel, poxa, ele tem várias formas de ele conseguir uma renda extra. Ele não precisa ser só o cara que vende imóvel. Se eu falar alguma besteira, é a área de vocês. Mas é a minha visão que eu tento trazer para vocês. Cara, dentro do que você faz, que outras estratégias você pode fazer? Você pode indicar, por exemplo, o cara que comprou um imóvel ali, um terreno. Ele pode indicar o empreiteiro. E nesse Aham. empreiteiro ele ganha uma comissão. Não pode? Isso Pode. é errado? Pode. Não, não é errado. Então, assim, são várias coisas que você tem que também abrir o seu leque de visão. Você tem que começar a olhar dentro do que eu faço hoje. Como eu posso aumentar a minha receita? Né? Então, hoje, dentro da minha empresa, a gente tem diversos serviços. Então, eu não tenho mais só o serviço de planejamento financeiro. A gente tem outros serviços e produtos que estão englobados aonde eu olho para a vida do meu cliente 360. Então, se o meu cliente hoje precisa, por exemplo, poxa, Rafa, estou pensando numa estratégia e precisando de um seguro de vida. Beleza, a gente conecta com quem vai fazer. Preciso de um consórcio. Não estou dizendo que consórcio é bom, tá? É só uma estratégia para cada um. Se faz sentido, eu conecto. Então, cara, tudo isso aqui eu consigo ter diferentes fontes de receita que me ajudam nessa construção. E aí eu vou pegar o exemplo da menina para trazer para a realidade, para nós que estamos assistindo aqui e estamos falando sobre isso. Tenha uma fonte de renda que ela funcione talvez não todos os meses, mas que possa ser periódica, mas que você não precise dela para compor os seus gastos, porque aqui é a sua maior fonte de poupança. Então, dentro das minhas fontes de receita, eu tenho uma especificamente que eu não conto com ela. Eu já tenho a minha estrutura de capacidade de poupança mensal, que é o meu planejamento financeiro, e esse aqui é o meu extra. É o extra. Cara, isso funciona pra caramba. Mas o problema é que, desculpa te interromper, Aham. Rafa, a gente pega esse extra e a gente faz o quê? Compõe. Compõe na renda. E aí é onde que a gente se estrepa. Exato. É só você ver, pô. O 13º, ele não foi criado para cobrir dívidas do ano vigente. Não sei se vocês sabem disso. O 13º foi construído e foi criado para você pagar as despesas iniciais do ano seguinte. Então, essa é a ideia inicial do 13º para quem recebe 13º, vai pagar a matrícula da escola, das crianças, IPTU, IPV, foi para isso. Só que o que a gente foi acostumado a fazer? Gastar antes. A gente já começa o ano pensando, em novembro eu vou ter o 13º.
Pra já pensar no que eu vou gastar com aquilo. Então, assim, é uma questão também cultural que a gente precisa mudar. E para quem tem essa renda variável, é muito importante você ter uma... O seu planejamento, ele é mais complexo de quem não tem. Mas a gente não pode fazer disso uma desculpa para que eu não tenha. Então, acho que a questão que a gente tem que colocar é como que você está lidando com o seu dinheiro hoje? Perfeito. Para mim, o pior dia para ver isso é quando a gente vai declarar imposto de renda. Você fala, putz, entrou tudo isso aqui. Isso aqui foi tudo que eu recebi e quanto eu tenho guardado? Já passaram por isso? Quem está assistindo a gente comenta aqui, porque eu sei que dói. Mas essa dor, ela tem que ser transformada em uma ação. Sim. O que eu vou fazer agora? Como que eu vou lidar com isso? Não sei se faz sentido para você. Total. Porque assim, é o que a gente tá comentando. E o corretor, ele tem muito isso, Rafa. Dele pegar, ele fazer uma puta de uma venda. Ele receber uma puta de uma comissão. E às vezes o corretor acha que todos os outros meses vão ser daquele jeito. Ou ele pega, ele faz a média. Ele fala, vou diluir isso aqui. Eu vejo muito assim, vou diluir isso aqui por 12 e vou gastar. Cara, eu tô falando por experiência própria, que eu já fiz isso. Agora tô tendo a aula com você aqui, vou mudar 2025, eu vou fazer diferente. Já ganhei muito dinheiro no ramo imobiliário. E o corretor, ele tem esse vício, cara. Por quê? Porque a gente ganha dinheiro com muita facilidade. Porque você imagina o seguinte, vamos lá, para você entender o que acontece na vida de um corretor. Vamos pegar um cara que é CLT, que ganha 2 mil por mês. O cara tava lá trabalhando, ganhava 2 mil por mês. Aí ele resolveu se aventurar no mercado imobiliário. Aí ele foi ser corretor de imóveis. Aí ele vendeu um imóvel de 500 mil. Ganhou 30 pau de comissão. Vamos colocar imóvel pronto. 15 seria da imobiliária, a média, e 15 seria dele. Qual que é a primeira conta que o cara faz? 7 meses e meio do meu salário. Ou ele vai catar essa grana, ou ele vai colocar num carro, ou ele vai colocar numa moto. É a primeira coisa que ele vai fazer. Ou ele vai sair gastando a rodo, porque ele acha que todos os meses vai ser aquilo. Você entendeu? E esse é um grande problema. Ou então ele dilui aquilo e fala assim, moço, eu ganhei 15 mil, entendeu? Nos próximos 3 meses, 5 mil por mês. Então, se ficar 3 meses sem vender, dá 5 mil por mês. Não sei, já ouviu algum corretor falar isso pra você? Que Não, você tem aluno no direto. E o cara faz isso. Uhum. Eu também já fiz essa conta maluca. Até porque, como eu tava falando pra você, eu tenho facilidade na venda. E esse é um problema. Agora, você pega um corretor que ele tem um pouco mais de dificuldade, ele sofre. Aí passa 3, 4, 5, 6 meses, ele não consegue fazer mais venda, ele não poupou, ele aumentou a capacidade de gasto dele. Porque aquilo que você fala, depois que você vê, você não consegue mais desver. Depois que você começa a ter um padrão de vida, você não consegue mais andar para trás. E assim, subir a régua é muito fácil. Exatamente. Descer a régua, cara, ninguém quer. Porque aí vem uma outra parada. A gente, naturalmente, a gente é muito orgulhoso. Entendeu? Então, assim, a gente tem muita dificuldade de falar assim, putz, errei. Tem que mudar. Ainda mais quando lida com dinheiro. Exato. Por quê? Porque você aumentou e aí vem. Aí é legal a gente falar sobre isso. Existem os 2 maiores inimigos da nossa vida financeira. Um eu controlo, o outro eu não controlo. Qual eu controlo? O padrão de vida que eu escolho viver. Esse eu controlo. Agora, o que eu não controlo é a inflação. A inflação é o aumento dos gastos. Então, você tem que saber que os seus gastos vão aumentar naturalmente, mesmo que a sua receita não acompanhe. Então, qual é o problema principal que a gente enfrenta hoje? Vamos pegar o Brasil hoje. A gente tem um país que é um país com uma inflação teoricamente alta. Né? Tem uma inflação acima de 4% todos os anos. Então, meus custos vão aumentar. Se eu não tenho uma capacidade de geração de riqueza que acompanhe isso, já tem um problema. O segundo ponto é que eu aumento o meu padrão de vida acima da inflação e acima da minha capacidade de geração de riqueza. Por quê? Foi o que você falou. Eu tenho 2 mil reais. Então, meu padrão de vida, que não deveria ser 2 mil, deveria ser menor, porque você tem que poupar uma parte, 2 mil reais. Eu fui para 15. Naturalmente, o que eu faço? Posso elevar o meu padrão de vida. Errado. Você vai elevar, mas talvez não é o momento agora. Eu falo muito isso. O padrão de vida que você quer viver é ótimo, mas nem sempre ele vai estar compatível com a realidade que você vive hoje. Você não estou dizendo que você precisa desmerecer o que você faz, mas calma. Cara, a gente tem que ter muito planejamento. E aí é louco, né? Também a gente tem que entrar numa questão que não é tão simples. Né? A gente vive uma realidade que, cara, educação financeira não existe. Né? Se a gente pega dos últimos 7 anos para cá, foi quando aumentou a divulgação de redes sociais. Exato. Né? Mas a gente tem uma dificuldade hoje que foi aprovado um projeto de lei para 2025, aonde as escolas precisam ter educação financeira. Mas eles não imaginavam que um problema que eles teriam. Qual? Quem vai ensinar? Uhum. Aí queriam colocar para uma grade para os professores ensinar. Professores, pô, mas eu não sei.
eu não vivo isso. Eu tô com a minha vida financeira lascada, como é que eu vou ensinar? Como que eu vou ensinar o que eu não vivo? Exato. Então, assim, você vê que é uma questão muito cultural. Então, a parada que rola é, a gente precisa ter essa noção e receber uma grana. Cara, a primeira coisa, e aí eu acho que é uma dica que pode se tornar uma coisa tão simples pra gente, se a gente praticar. Cara, o primeiro mês vai ser difícil, o segundo vai ser difícil, o terceiro vai ser um pouco melhor, receber o seu dinheiro. Pô, pega 10%, irmão. Você recebeu 15 mil, pega R$ 1.500, guarda, esconde isso aqui. E aí é uma dica que eu sempre dou. Se você usa um banco para receber seu salário, você usa o banco A. Cara, abre conta no banco B. Quebra o Esse cartão. banco B, você não tem cartão. Esse banco B, só a sua esposa tem a senha, se for uma pessoa de confiança, sua ou seu marido. Só ela tem a senha. Você não tem o aplicativo Depende da minha baixado. esposa, né? Que senão só... Tem que ter cuidado, né? O seu aplicativo no celular, você não tem ele baixado, só tem acesso à web e tá lá. Cara, você precisa saber até onde você pode ir ou qual o seu inimigo que você ainda não conseguiu vencer. Se o seu inimigo a que você não conseguiu vencer ainda é a sua dificuldade de ver um dinheiro e não gastar, coloque ele pro lado. Né? Cara, eu fiz muito isso no início de construção financeira. Eu pegava e colocava, por exemplo, em investimentos que não tem liquidez. Né? Então, por exemplo, liquidez, como a gente já sabe, é a velocidade de você transformar um ativo em dinheiro. Então, o que eu fazia? Eu pegava R$ 1.000, colocava num CDB, por exemplo, com liquidez só daqui a um ano. Naquele momento, lá no início, 10 anos atrás, aquilo era ruim, porque se tivesse uma emergência, eu não poderia sacar. Mas foi a forma que eu aprendi. Não vou mexer. Não é meu. Porque eu não consigo. Tá preso lá, eu não consigo ter liquidez para colocar. E aí depois eu fui criando estratégia, fui aprimorando, fui aprendendo, fui desenvolvendo. Né? Hoje eu tenho especialização em todas essas áreas. Então eu falei, cara, eu tenho que tentar ver o quê? Eu sempre brinco, né? Cara, qual é o pecado que eu não venci ainda? Então se eu não consigo, eu não vou chegar. Né? Se a gente pega ao longo da história, é muito louco, né? A gente pega a história, Sansão é um cara bizarro. Qual era a parada dele? Ele sabia onde ele não podia ir, que era na vinha, ele foi. O que aconteceu? Deu ruim pra ele. Então, cara, não tenta. Se você sabe que ali é o lugar que você não pode ir, não vai, pô. Se você sabe que tem dificuldade de guardar dinheiro, você é muito mais consumista, tira perto de você. Coloca numa conta separada, abre uma corretora, uma conta, não baixa o aplicativo, putz, ajuda pra caramba. Porque a pessoa fala assim, tá lá, ela nem vai lembrar. Exato. Vai colocar 100, 200 mil, 2 mil, 3 mil. Daqui a 6 meses você, caramba, já estou começando a construir uma boa reserva de emergência. Então são estratégias práticas que você já pode aplicar no seu dia a dia, que provavelmente daqui a 6 meses, um ano, quando você voltar, caramba, Gutão, putz, fez sentido pra caramba aquele podcast. Por quê? Porque eu tô vendo na prática aquilo funciona na minha vida. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo. Há 5 anos atrás eu cheguei para um menino, começou a trabalhar no ramo imobiliário. Ele veio conversar comigo, orientei ele pra caramba, dei várias dicas, como fazer, como não fazer, como atender cliente. E uma das dicas que eu falei pra ele, eu falei o seguinte, ó, faz o que eu tô te falando, mas não faz o que eu estou fazendo. Não faça, falei pra ele. Por quê? Aí expliquei pra ele. Eu falei, cara, você tá começando agora, você tá vindo aí com o teu salário que você ganhava 3,5 pau por mês, que ele era vendedor numa loja, você ganhava 3,5 pau por mês. Cara, mantenha o padrão nos 3,5. Vou te dar uma dica, você fez uma venda, pega um terço do que você... Porque a comissão é boa, geralmente. Pega um terço do que você ganhou, poupança. Você esquece que aquilo existe. Um terço você deixa para suas despesas. E um terço você deixa para plano de emergência. Beleza, falei isso para ele. Agora, tem mais ou menos, foi setembro ou outubro. Eu tava conversando com ele. Aí ele virou e falou assim, lá, ó o brinquedo que eu comprei agora. Eu vi e falei, ô, parabéns, cara. Comprou o carro que ele queria, né? Que é o sonho dele. Falei, pô, cara, parabéns, cara. E aí, como é que estão as vendas? Cara, fiz exatamente o que você me falou. Consegui terminar minha casa. Agora minha mulher me mata. Consegui terminar minha casa. Peguei o carro que eu queria. Vou fazer uma viagem no final do ano agora com a minha esposa. Só que nós ficamos 5 anos sem mexer em nada. Eu mantive o padrãozinho ali. Ó, eu levei só um pouquinho o meu padrão. E hoje eu tô conseguindo colher o resultado disso daí. Aí ele virou pra mim e falou assim, e aí, você já começou a aplicar o que você me ensinou? Cara, tu foi uma tapão no meio da orelha, entendeu? Eu falei, puta, cara, não fiz ainda, eu vou começar a fazer. Foi isso que me deu a virada de chave pra 2025. Eu falei, pô, eu ensino pro cara como vender, eu ensino pro cara documentação imobiliária, eu ensino como o cara atender cliente, como fazer captação de imóvel, como guardar o dinheiro dele, e eu não aplico. E às vezes, Guda, assim, às vezes a gente acredita que a gente precisa fazer tudo. Cara, você é um cara muito bom em venda. Você é muito cara naquilo que você faz. Talvez você precisa de uma ajuda para essa construção financeira. Eu falo pra galera, cara, eu tenho muito aluno empreendedor, assim, 90% não são empreendedores. Eu falo, cara, o que você é bom?
Rafa, eu sou bom em fazer dinheiro. Ótimo. Faça isso, gera riqueza. Deixa que eu te ajude a administrar. Perfeito. Porque é o que eu sei fazer. É cada um no Eu teu não sei quadrado. vender um imóvel. Entendeu? Eu não sei vender um imóvel, cara. Mas eu sei fazer como você pode administrar melhor seu dinheiro. Então essa é a parada. E chega uma hora que não tem jeito. Pô, se você for, minha esposa vai me matar. Por quê? Porque, cara, o recurso que chega pra gente, se eu erro, se eu falho, não sou só eu prejudicado. Sim, a família toda. E aí a gente precisa assumir esse senso de responsabilidade. E aí eu lembro que eu me casei em 2016, 2015, eu ouvi uma frase, que foi a frase que mudou a minha jornada financeira e muita coisa na minha vida. Eu tava já no processo para finalizar, para chegar próximo do casamento, meu sogro falou assim, ó, se tu for trocar uma ideia, eu falei assim, cara, preciso te fazer uma pergunta. O que de pior pode acontecer com a pessoa que você mais ama se você não fizer o que precisa ser feito? E ele está muito relacionado a profissão, financeiro, crescimento profissional, sobre meu planejamento de vida, sobre eu levar uma vida com princípio. Eu falei, cara, pegou. Eu falei, então isso serve muito para nossa vida financeira. O que de pior pode acontecer com a pessoa que você mais ama se você não mudar a sua realidade financeira hoje? Você sai de você. Você sai de uma visão egoísta. Você fala, caramba, pô, com toda certeza, todos nós que estamos assistindo, tem alguém que você ama. Se não, tem alguma coisa errada aí. Mas tem alguém importante pra você. Então você precisa olhar para e falar, caramba, não é só sobre o Rafael, não é só sobre o Guto, não é só sobre o João, sobre a Maria, sobre o Felipe, não. É sobre o pra que você está construindo. E eu tenho a forma que eu vejo o dinheiro, que eu queria compartilhar. Cara, pra mim o dinheiro ele é como uma semente. Todos nós recebemos uma quantidade de semente todos os meses. A questão é o que eu estou fazendo com essa semente. Porque eu posso ser um consumidor ou eu posso ser um construtor. Uhum. E se não adianta eu pegar todas as sementes e consumir todas elas, porque eu vou me tornar dependente do dinheiro. O que vai acontecer, Guto, é que eu sempre vou me tornar dependente do próxima venda, do próximo salário, da próxima receita, da próxima entrada. E aí entra um ponto, quem domina? Eu domino o dinheiro ou o dinheiro me domina? Sim. Por quê? Porque se eu não cuido dessa semente, eu tô sendo a pior pessoa do mundo. Porque eu tô sendo dominado, cara, por uma nota de papel. Ela decide para onde eu gasto, ela decide para onde eu viajo, se eu viajo, ela decide o que eu compro, o que eu não compro, ela decide se eu tô bem emocionalmente, se eu não tô. Por quê? Porque se você ficar sempre dependente da próxima venda, do próximo salário, eu tenho certeza que existe uma falha emocional no seu dia a dia. E aí eu vou dizer uma coisa pior. Você tava falando, eu tava me imaginando aqui. Principalmente pra gente que é profissional liberal. O empreendedor também. Total. Beleza. Eu acho que o mês que vem eu vou ganhar, eu acho que o mês que vem eu vou ter. E se eu for jogar bola com os amigos numa quarta-feira ou num domingo e quebrar a perna? E ficar de molho em casa? Eu vou ter. E aí entra muito estratégia de proteção patrimonial. Talvez um seguro de vida, algo do tipo, mas principalmente, cara, se você conseguir sair desse episódio, quem tá assistindo a gente, por favor, tenha uma reserva de emergência. Perfeito. Cara, eu atendi muita gente ao longo dos últimos 7 anos, mas aonde eu mais atendi foi na pandemia. De vários cenários, de várias realidades. Quantos por cento tinha reserva de emergência? Não, sim, pouquíssimos. Eu tive as duas faces, né? Eu tinha quem já era meu aluno desde 2016, que falou assim, cara, muito obrigado. Eu não vendi minha casa, eu não vendi meu carro, eu não vendi minha empresa, minha família tá bem, eu tenho alimento, eu tenho saúde, porque eu tinha 1 ano de reserva. E eu tive a outra galera, cara, eu não escutei. Ou o que chegava é, o que eu faço? E a questão é, isso vai acontecer. Imprevistos são previstos. Sim. Eu só não sei quando e quanto vai custar. Esse é o problema. Porque vai acontecer. A gente vai passar por um processo desse. Eu e você iremos passar. Agora, como eu quero estar quando esse processo chegar? Quanto preparado eu quero estar? E responsabilidade, a palavra responsabilidade na sua raiz vem dar a resposta em tempo oportuno. Então o que eu quero dizer para vocês nesse momento é, cara, dê a resposta. Que resposta? Assuma a responsabilidade de lidar bem da sua semente. Porque se você se torna dependente da próxima venda, significa que nem o seu tempo é seu, pô. Cara, é muito complicado isso. Eu tô chamando pra essa realidade por quê? Porque eu tô lembrando de uma amiga minha de Ubatuba, corretora. Ela tava de moto e o cara atropelou ela.
Vira o processo, tudo, mas não tá recebendo ainda. Mas ela ficou praticamente 1 ano afastada, cara. Gaiolinha na perna, tudo mais. E aí, cara? Como é que ficou esse 1 ano dela? Eu não sentei pra conversar com ela a respeito disso, né? Mas como é que ficou esse 1 ano dela? Então, assim, tô trazendo pra realidade uma coisa simples que pode acontecer. Você pode estar atravessando uma rua, você pode estar brincando com um filho em casa, você pode, de repente, ter um derrame, você pode ter um infarto, várias coisas. Puxando pro lado profissional liberal, se o cara não tiver um planejamento, é o que você tá falando, se o cara não tiver um planejamento, ele se lasca todo, cara. E não adianta, assim, isso não é ser pessimista, mas ser realista. É você olhar para o futuro de forma otimista, mas pensar num cenário que pode acontecer, né? Então você vai, pô, vai dar certo, eu vou vender, eu vou para cima. Legal, mas isso é natural para qualquer um, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então a gente precisa estar preparado. Porque a questão, Guto, é, se eu tenho um recurso e acontece algo, e nesse meio do caminho eu não cuidei, cara, a culpa é minha. Né? Então a gente precisa ter esse processo de administração. Então acho que esses são pontos que qualquer pessoa pode fazer. E as dicas que a gente deu até aqui são dicas práticas que você pode aplicar no seu dia a dia com uma, não vou dizer com extrema facilidade, porque a educação financeira ela é simples, mas ela não é fácil. Você vai precisar construir um hábito, você vai precisar talvez de uma ajuda, de uma dica. Né? Você falou, vou pegar só o assunto rápido que a gente falou atrás de ferramenta. A gente tem uma ferramenta na empresa hoje que a gente chama de controle, planilha de disciplina financeira, que é um controle financeiro onde você tem são 8 abas dentro da planilha, onde você pode controlar a sua vida financeira, você pode planejar, anotar os seus gastos, você pode planejar uma viagem. Cara, e é uma coisa que custa R$50, mano. Que a gente deixou propositalmente um custo baixo para que a pessoa possa, caramba, isso aqui já vai dar um próximo passo para poder ajeitar minha vida financeira. Então são coisas que assim, o que falta para você começar? Sim. Né? O que falta para você dar esse passo? Então acho que são pontos que a gente precisa trazer para nossa realidade e falar, e pensar, como eu quero estar no meu futuro? Você falou da ferramenta. Você tem ela aí pra gente expor? Tenho, na rede social? Consegue colocar pra gente aqui, Catriel? Deixa eu ver se eu consigo jogar. Agora eu pedi só licença. Marcelo, obrigado pela presença aqui. Chegou aqui o convidado do próximo podcast, Marcelo Braga. Já tá pronto pra próxima aí, já. Outro cara que pode ser aluno seu também. Vambora, pô. Ó, tá preparado já. Marcelo Braga Nutrition. Aí, cara, ó. Vem pro Pode Transformar, cara. Eu outro podcast assunto, nosso aqui, cara, que fala de desenvolvimento humano, autoconhecimento, autodesenvolvimento, saúde. Ó, isso aí, boa. Tem aí, planilha. Aí você clicar, acho que vai abrir direto o link dela, não vai abrir a planilha. Senão a gente consegue mostrar aí. Legal, cara. R$ 49,90. É, pô. A gente colocou propositalmente pra galera conseguir isso anual, fazer isso. Né? Aí que tá, não é? Não, você paga é seu. A planilha é sua, você paga uma vez só. Ah, que legal, você paga uma vez e você vai usar pra sempre. Ela não, acho que você não consegue abrir, não vai dar pra abrir ela aí, porque tá no... Você vai receber ela em Excel, né? Num processo que você vai utilizar. E você consegue anotar. Mas a ideia legal da planilha, Guto, assim, a gente quer colocar algo acessível justamente para a pessoa, ela olhar para e falar assim, putz, isso aqui cara, faz muito sentido para mim. É prático e a gente colocou conteúdo de aula. Então a pessoa não tem só uma planilha, o que eu faço agora? Não, tem um passo a passo explicativo, como você utiliza, como você planeja, o que é o dinheiro, como é que eu vejo o dinheiro. Tudo que eu falei aqui, eu coloquei como aula gratuita pra galera. Perfeito, então, porque assim, eu quero que a pessoa ela tenha autonomia para lidar com o dinheiro dela. Né? Eu sou um cara que gosta muito da veia educacional. Né? Então não adianta só falar assim, Guto, faz isso. Não, Guto, isso aqui você vai fazer por A, por B e por C. Você vai investir aqui porque isso aqui significa isso significa isso. Para quê? Para que você também se torne independente. Sim. Né? Você tem que ter esse conhecimento. Até para que a gente tenha uma discussão mais saudável. Pô, Rafa, isso aqui por quê? Né? Não pode deixar... Cara, não deixe seu gerente de banco decidir por você, né? Isso vai dar problema. E eu vou dizer uma coisa para você, assim, que eu tenho visto um grande risco, tá? Antigamente, os gerentes de bancos, eles eram mais preparados. Hoje, eu vejo... Assim, eu converso com alguns, cara, que eu não sei o que tá acontecendo, cara. O cara, ele... Putz, cara, de verdade, cara. Não vou falar pra não ficar ruim, cara. Mas eu vejo uns clientes fazendo umas besteiras, cara. E eu não sou do mercado, hein? Mas eu entendo mais que o gerente dele, cara. Eu vejo os caras fazendo umas cagadas que existe pra mim uma palavra, cara. Conflito de interesse. Então, o que acontece? E aí não tô falando de todos os gerentes de banco, tá? Eu tô falando do que também eu vejo. Né? Eu acho que existem ótimos profissionais e péssimos profissionais em qualquer área. Sim. Tá? Em qualquer área. Mas é uma questão que é uma realidade. O que a gente tem que entender? O gerente de uma instituição, ele tem um conflito. Qual é esse conflito? Ele precisa bater meta. Que isso não é errado, tá? Isso faz parte do processo de construção da carreira dele. Só que a questão
eu estou olhando para o produto que eu entrego para o meu cliente de acordo com a remuneração que eu vou receber ou para aquilo que faz sentido. Né? Hoje, a gente tem dentro do mercado financeiro, saiu uma regra, uma lei desde de 1º de novembro de 2024, aonde a pessoa ela sabe o quanto que o assessor dela, por exemplo, ganha de comissão. A gente na empresa, desde 2018, a gente trabalha com uma consultoria independente, aonde o meu cliente sabe o que ele recebe e dependendo do produto que ele adquire, ele recebe cashback de todo o valor que seria para mim. Eu não quero, porque ele me paga anualmente pelo serviço que ele tem. Entendi. Então a gente tem uma transparência, porque não existe esse conflito de interesse. A minha preocupação é o que é bom para o Guto, para o objetivo dele. Sempre quando eu tenho um aluno, eu faço uma análise da sua vida. Perfeito. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Qual o seu maior sonho? Depois que você me responde isso, fala, agora eu planejo sua vida financeira. Rafa, não sei, pensa. Você sabe, pensa. Depois que você pensar, senão o que acontece? Você vai escolher o ativo que entrega a melhor rentabilidade, você vai achar que vai ficar milionário amanhã e não vai acontecer. Então a gente precisa criar quais são os seus objetivos, quais são os seus sonhos. Agora a gente planeja. E aí quando a gente olha para a questão do agente, do banco principalmente, ele não está preocupado com isso. Porque a preocupação dele é, no meu balanço trimestral, como é que vai estar os produtos que eu vendi? Então, esse conflito de interesse é um grande problema que a gente tem no mercado, que está sendo melhorado muito. Né? As consultorias independentes cresceram muito nos últimos anos. A gente começou esse movimento lá em 2017 e 2018. Por quê? Porque eu tô preocupado com você, pô. Se o seu patrimônio crescer, multiplicar 2, 3, 4 vezes, eu não criei só um cliente. Cara, eu tenho um amigo para minha vida inteira. Sim, com Eu não estou preocupado com o produto, eu estou preocupado com quanto eu consigo te entregar de resultado para daqui a anos. Pô, eu tenho cliente, aluno meu desde 2017, 2016. Né? Então a gente está falando que pô, eu vi já cliente casar, ter filho, ter o segundo filho, comprar seu imóvel, comprar seu carro. Cara, que legal. Fazer uma viagem. Cara, Rafa, lembrei de você que eu fiz uma viagem, traz um presente. Então, assim, são construções que a gente consegue fazer. Então, mas tudo por quê? Planejamento, controle, análise e cuidado. Gratificante isso. Pô, Né? A tá palavra louco. certa é isso Tá aí, louco. né? Muito Eu vejo bom. que você faz com amor que você faz. Eu gosto. Não é faz pelo dinheiro, faz porque gosta. Isso é muito bom, cara. A gente... E aí, só pra a gente talvez trazer uma questão de, não, tudo é maravilhoso. Cara, eu sempre fui num podcast esses dias, eu falei isso. A gente começa a empreender por um motivo. E o motivo, muitas das vezes, preciso ganhar dinheiro. Preciso ganhar dinheiro. Só que isso não vai te manter. Se o seu objetivo, ou se você quiser usar a palavra que foi muito banalizada hoje em dia, que é o propósito, o seu propósito é só o dinheiro, cara, isso não vai rolar. Vai chegar uma hora que isso vai te cansar, o dinheiro não vai chegar, você vai querer desistir. Agora, o porquê que você faz o que você faz? Até porque se a gente pega a raiz da palavra propósito, ela significa prótese. E prótese é o quê? Eu sou apoio para que você possa crescer. Perfeito. Né? Então, por exemplo, você falou que vai entrevistar um cara que é atleta paralímpico. Isso. Poxa, a prótese para ele é muito importante. Porque, dependendo do que ele for seguir, aquilo é o necessário para que ele se mantenha firme. Agora, dentro do meu negócio, o que o Rafael faz? Cara, eu sou um apoio para que você possa organizar sua vida financeira. Esse é o meu objetivo. Esse é o meu propósito. Perfeito. E, em consequência, você é remunerado por aquilo que você entrega. Que é a questão de percepção de valor e você é pago por aquilo que você entrega. Mas esse é o objetivo? Não. É uma consequência daquilo que você faz. E para quem é vendedor, como vocês falam, vocês são firmes como vendedor, cara, por que você vende? Você vende sonho, pô. Eu brinco que eu vendo felicidade. Exato, pô. Exato. Eu gosto que o cliente, cada vez que ele veja o negócio, ele fique feliz. Porque o sonho ele comprou, ele realizou, acabou. Pode ser que aquilo ali vire um pesadelo pra ele, eu costumo brincar. Agora, quando você vende felicidade, o cara olha todo dia pra aquilo e fala, putz, cara, putz. E eu tenho uma carteira de cliente, que nem você eu tava falando, eu tenho uma carteira de cliente que eu já fiz o cara dobrar o patrimônio dele nos últimos 3, 4 anos, assim, várias vezes. Entendeu? E é gostoso você ver o cliente, hoje o cara mais tranquilo, o cara investiu em imóvel, o imóvel tá dando renda, teve uma valorização muito grande. Mas você tem que saber direcionar o seu cliente, que nem você fazer uma análise. O problema, isso é até uma dica que eu vou deixar para os corretores aqui, tá? O cara ele tem muita mania da primeira venda. Eu vou pegar esse cliente aqui, vou vender, vou pegar essa comissão e tchau. Esse cara talvez nunca mais compre. Você não sabe a realidade do cara. Você não sabe a condição dele amanhã. Se esse cara vai receber uma herança, vai ganhar uma loteria, ou se ele vai ter um outro rendimento, se ele tem uma aplicação. Tem um cara em Ubatuba que o cara anda de chinelão de dedo e bermuda, tactel, daquela de coisa. Cara, o cara tem renda pra caramba. A maioria que olha pro cara fala, não vou perder tempo com esse cara. Mas é um cara que ele compra imóvel com recorrência. Ele compra e vende com recorrência.
Aí você não vai dar atenção para um cara desse. Você tem que Sim. fazer um puta de um trabalho para um cara desse. Mas aí você tem que analisar. Esse é o investidor que compra e vende. Aí você tem aquele investidor que compra e retém. Aí você tem aquele investidor que compra para alocação de temporada. Você tem aquele investidor que compra para alocação definitiva. Tem aquele investidor que compra alocação definitiva residencial. Tem um cara que compra para alocação definitiva comercial. E aí você tem que entender o perfil do seu cliente, que nem você estava falando, fazer a análise do cara, saber o que ele quer para o futuro dele, para você estar oferecendo o produto. É a mesma coisa com o corretor de imóveis. O cara tem que saber. Essa é a dica que eu deixo. Conheça o teu cliente. Saiba o que o teu cliente come na hora do almoço, o que ele come na hora da janta, se ele tem filho, se ele não tem filho, se ele tem cachorro, se ele tem gato, se ele tem medo de altura, se ele tem fobia de altura, porque não adianta, você não vai vender um apartamento do terceiro andar pra A cima pra cobertura ele. você não vai, não adianta. Não tem vai, jeito, você não vai tem gastar jeito. energia, Aham. entendeu? Se o cara tem problema com roubo, por exemplo, o cara tem medo de assalto, aí como é que você vai vender uma casa pra esse cara? Então tudo isso você tem que analisar. São vários pontos que você tem que conhecer do seu cliente, parece besta, mas são pontos que influenciam no final da negociação. Você entendeu? E aí quando você oferece a vantagem pra ele, dele ter uma lucratividade com aquilo, aí o cara sai feliz. Lógico, lógico. Esse é o ponto. Você conhecendo, você consegue indicar o melhor produto, né? O melhor serviço pra ele. Exatamente. Ótimo, bom pra caramba. Exatamente, exatamente. Rafael, vamos deixar suas redes sociais aqui Claro, pra pô. seguir você aqui. Cara, é fácil de me achar, né? Só existe eu no Instagram, Rafael Imediato com 2 M's. Com 2 M's, Com achei 2 M's. fácil. É, só tem eu. Olha lá, o Marcelo já sacou o celular, olha lá, ó, tá vendo? Ó, então, O Catriel já tá seguindo ali. Coloca aí pra gente, Catriel, faz favor. então você vai ter esse cara aí, Rafael Imediato. E aí eu falo, cara, a gente tem ele diariamente, né? A gente fala finanças para empreendedores mesmo, acho que hoje é o maior público que eu atendo, porque é uma galera que tem esse perfil, que tem o recurso, mas muitas vezes vê esse recurso diluir. Cara, aí eu fico angustiado com isso, falando, não, vem cá, você precisa melhorar isso. Então, eu acho que a gente precisa cuidar da semente que a gente recebe, se preparar para o futuro sem deixar de viver o presente. Perfeito. Porque planejamento financeiro não é você guardar tudo que você tem, não é você deixar de viver o que você vive, não. Você precisa viver o presente, mas não deixar de se preparar para o futuro. Porque o futuro vai chegar, Com certeza. E vai chegar para todos nós. Não tem Agora a jeito. questão é como que a gente quer chegar lá. Essa é a parada que a gente tem que pensar. E você, para chegar lá, tem que se preparar hoje. Com certeza. Com certeza. O cara não precisa se transformar num avarento nem num cara que vai ter uma vida de escassez, né? Até porque, o Guto, a avareza, ela significa idolatria. O que é idolatria? Quando você adora algo que é a coisa mais importante da sua vida. Cara, a pior coisa que você pode ter é ser um idólatra do dinheiro. Putz. Porque ao invés de você dominar o que você tem que dominar, você é dominado por ele. E jamais aquilo que foi criado pode ser... Você não pode, como criatura, ser dominado por aquilo. Aham. Então a questão é um ponto muito louco, porque quando você tem a avareza na sua vida, você é avarento no dinheiro, você é avarento no sentimento, você é avarento no amor, você é avarento no cuidado, você é avarento no seu trabalho, você é avarento em tudo. Por quê? Porque você só retém. Aham. Então você vai ter dificuldade no seu relacionamento na sua casa, com seus pais, com a sua esposa, para quem é casado, com seu marido, com seus filhos. Então você vê que um ponto, por quê? Porque você não consegue, você tem essa dificuldade. E isso é uma crença que você precisa mudar. Agora, ao mesmo tempo, você não pode... A ideia que traga muito nos últimos anos é, não, então eu tenho que ter uma vida abundante. Calma, você precisa entender o que significa isso. Aham. Uma vida próspera, a prosperidade tem várias faces. Sim. Talvez não dá pra gente falar dentro desse episódio sobre as faces da prosperidade. Mas uma delas é o cuidado com o dinheiro. Mas o cuidado com o dinheiro está entre os 3 pontos que a gente falou. Para que serve o dinheiro? Segurança para sua família, para que você possa alcançar sonhos, objetivos e ajudar pessoas. Perfeito. Se você entende que o dinheiro é uma ferramenta para que isso possa acontecer, você, Guto, Rafael, para quem está assistindo, Marcelo, você está direcionando para onde o dinheiro vai. Aham. Então você domina quem de fato precisa ser dominado. Aí, cara, muda totalmente a sua relação. Porque você não vai ter mais aquela preocupação de... Lógico, o planejamento é... Cara, esse mês talvez eu não possa fazer isso que eu ia fazer porque tá dentro da minha estrutura. Mas você escreveu isso. Você planejou. Você colocou na planilha. Você colocou num pedaço de papel. Você colocou no aplicativo. Você fez isso. Então é muito louco, porque... Cara, por que eu bato tanto nessa tecla? Cara, porque eu sempre fui o cara que olhava pro lado esquerdo do cardápio quando ia no restaurante. Eu falei, eu nunca mais quero fazer isso. Então agora eu olho, o que eu quero comer? Exato. E isso não significa que eu vou comer uma carne com ouro e achar muito legal. Não, não faz sentido, pô. Mas agora, quando eu vou sair com a minha esposa, cara, onde é que a gente vai jantar hoje? Pô, eu quero comer uma massa.
Mas tá lá no meu planejamento financeiro que eu tenho com bares e restaurantes um gasto de tanto. Eu planejei isso. Mas por que eu planejei isso? Porque antes eu separei que eu quero fazer 3 viagens no ano. Eu quero, poxa, dar uma dignidade. Já quero preparar a poupança para os meus filhos. Eu preparei. Sacou? Então a parada é, quando que você consegue entender que você saiu de uma vida de avareza por uma vida de planejamento com prosperidade? Quando você olha pro restaurante, você vai pro cardápio e você olha pro lado do que você quer comer. Mas entenda que isso só acontece quando existe um planejamento. Perfeito. Porque se não acontece, você não é um próspero, você é um irresponsável. Porque você gasta pelo seu desejo, não pelo plano que você fez. Gasta pelo impulso. Acabou. Aí lascou. Entendeu? Cara, se você conseguir entender isso aqui, já era, pô. Cara, você tem uma vida mais simples. E simplicidade não é, não vou ter nada. Cara, simplicidade é você não ter preocupação com o dinheiro de amanhã. Perfeito. Putz, isso é muito bom. Viver bem. Acabou. Acabou. E viver bem é, se você, poxa, quero ter um puta carro, quero fazer... Vai, irmão. Cabe no seu orçamento? É o seu desejo? É. Pra mim, eu descobri a riqueza de uma vida simples. Se eu consigo ter isso, eu tô feliz. Se eu consigo fazer com que o dinheiro cumpra essas 3 bases, cara, tá sensacional. Né? Então, acho que são pontos que a gente precisa sair talvez um pouco só da matéria dinheiro, mas para a forma como eu penso, vejo e tomo atitudes com recurso. Quando eu mudar isso, as coisas vão ajeitar na nossa vida, acabou. Perfeito, cara, perfeito. A gente falando do negócio do avarento, cara, eu tô criando uma palestra, cara, por causa de um cliente meu, por causa de um corretor colega também, né? E eu vivo perguntando pra ele se no inferno tem CPF. Você vai levar o dinheiro pro inferno? Tem Pix no inferno? Não tem. Você não vai levar. Então, os caras estão numa condição financeira muito boa, mas os caras não gastam com nada. Você sabe o que ele falou pra mim, Rafael? Foi muito engraçado. Ele falou, Sagal, eu gosto de puxar o extrato e olhar lá que aumentou os centavinhos. Eu falei, precisa fazer um tratamento desse cara, bicho. Porque o cara tá numa escassez pesada. Pra você ter uma ideia. Sabe o que ele falou, tava comentando comigo? Comprei a BMW. Ele comprou aquela puta BMW que eu comentei com você. Comprei a BMW porque eu tenho que atender o cliente de alto padrão. Mas eu economizo em casa. Eu economizo na comida. Até onde faz sentido isso, né? Cara, eu vou deixar faltar pra minha família pra eu mostrar pro outro. Eu prefiro andar de sei lá do que. Corolla, pô. Entendeu? Não vou dizer de Corolla, cara. Eu prefiro andar de Corsa 92, vamos colocar assim, e minha família tá bem, tá comendo bem, do que, cara, tá com a BMW lá e sacrificando minha família em casa. Tá E o pior é com dinheiro no banco. Isso que é o pior. Eu tenho certeza que ele vai assistir esse podcast e eu vou deixar esse recado pra ele, cara. Deixa meu contato aqui, tá? A gente pode trocar Entendeu? ideia. Troca uma ideia com o Rafa. O cara vai te ensinar como você trabalhar o seu dinheiro, cara. Eu acho que, cara, é equilíbrio. É equilíbrio. Assim, acho que não adianta. Você falou, poxa, como que. Porque muitas vezes a gente é muito movido. É claro que a gente não sabe. Eu, particularmente, não sei qual é a realidade que essa pessoa que está contando viveu. Não sei como é que foi a infância dela, como é que foi a adolescência. A infância foi boa. É que o vô era avarento, o pai era avarento. E você é geracional, né? Então, é geracional. E você precisa cortar esse ciclo. Porque é uma parada que vai passar para as próximas gerações. Talvez a gente está entrando numa ideia aqui, saindo muito da questão material do planejamento, mas é porque é necessário a gente falar sobre isso. Sim. Eu acho que são pontos que a gente precisa entender. O quanto eu estou desgastando princípios da minha vida para agradar pessoas que eu não conheço e que nem gostam de mim, pô. A gente fala que, eu sempre brinco na parte financeira, que muitas vezes eu estou gastando com coisas que eu não preciso para agradar pessoas que eu não gosto e que eu nem conheço. Porque uma necessidade de demonstração. E aí, por que a gente tem muito isso? Aí é uma percepção minha, pessoal. Se você tiver outra opinião, coloca aqui nos comentários. Vai ser legal de bater essa discussão. Mas se eu mostro pro outro, eu quero demonstrar pro outro que eu não sou, é porque eu nem sei qual é a minha identidade. Eu nem sei quem eu sou, o que eu tô fazendo. Aí eu acabo gastando com o que eu não preciso. E hoje, cara, a gente tem a rede social. A rede social é complexa. A rede social é uma coisa que você vê de tudo. Todo mundo tá feliz, todo mundo tem os melhores resultados, todo mundo é maravilhoso. Ninguém vai falar que comprou um carro financiado em 60 vezes, sem um retrovisor. Entendeu? Cara, isso é vida real. Então a questão é simples. O Guto, a gente não precisa. Você hoje está conhecendo o Rafael, mas está conhecendo o Rafael. Você não está conhecendo o que eu tenho, você está conhecendo quem eu sou. Sim. Que vale muito mais do que eu tenho. Perfeito. A questão é que a gente ainda tem dificuldade de fazer essa separação. E aí, quando entra o dinheiro, eu sempre quero demonstrar o que eu tenho, quanto eu tenho na conta.
É claro que no planejamento financeiro é importante você ver seu patrimônio crescendo, evoluindo, se preparando para o futuro, mas eu não posso fazer isso às custas da segurança da minha família. Mas aí é uma Dentro dos outra princípios coisa, tá né? errado. Aí é uma outra coisa, como você falou, é planejamento, né? Exato, pô. Planejamento não é demonstração. É, totalmente Que diferente. é completamente Exato, diferente. exato. É completamente diferente. E uma coisa legal que você falou, Rafael, assumir o erro, cara. Olhar, errou. Fala, bicho, eu errei aqui, o que eu preciso fazer para melhorar? Eu acho que aquilo que a gente estava comentando um pouquinho antes, né, cara? Eu acho que a questão do orgulho atrapalha muitas pessoas. O orgulho e o ego. Principalmente o cara dentro do ramo imobiliário. Eu vejo muito isso. Muito, muito. Vou dar um exemplo pra você. Meu escritório era top, frente mar, grande. Cara, não tava me dando o resultado que eu queria. Entreguei o escritório, vou pro escritório menor, vou fazer uma outra coisa, partir para um segundo negócio. Cara, tem importância. Errei aqui no negócio, vou pro outro, acabou. É assumir o erro, cara. É olhar, sentar, analisar onde eu tô errando, de que forma que eu tô errando e como é que eu posso corrigir, cara. Sim, sim. Acabou. E isso é legal a gente trazer esse ponto, porque assim, o orgulho, ele é seguido da soberba. Uhum. Né? E quando a gente pega esses dois pontos, isso aqui é o ápice para nossa queda. Se a gente tem o orgulho em nossa vida, se a gente é soberbo, prepotente, né? Isso aqui é o ápice, cara. Isso aqui, Salomão falava muito bem sobre isso, né? E para mim é louco, tô trazendo pra esse lado porque, assim, é um cara que eu gosto muito de quando ele fala sobre dinheiro, porque é muito, muito doido. Você pega um cara que teve a maior riqueza da história, que foi um herdeiro, mas que teve a maior riqueza da história, mas que logo depois escreve um livro dizendo que tudo é vaidade. Putz, não tem como não querer aprender com esse cara. Porque ele fala, tudo que eu tive, tudo que eu construí, hoje é vaidade. Porque ele não soube administrar. Então ele fez o maior templo que já foi visto, entregou a maior quantidade de ofertas, ensinou um povo, mas ele percebeu que ele deixou o orgulho entrar. E isso aqui atrapalhou a vida dele. Ele chegava ao ponto e falou assim, cara, eu tive tudo, mas nada me foi suficiente. Eu tive tudo, mas eu não tive propósito na minha vida. Então a questão é, cara, o quanto a gente está sacrificando os nossos princípios por causa disso, por causa do dinheiro. Isso é muito louco. Então acho que são percepções que a gente tem que ter aqui. Se o orgulho entra, cara, faz o caminho de volta. Sim. E eu não tô dizendo pra você pegar na rede social e falar assim, sou orgulhoso agora. Não, cara, quietinho. Cara, volta pra sua identidade, volta e fala assim, putz, preciso recomeçar, preciso refazer, preciso organizar minha vida financeira. Né? Se eu comprei, por exemplo, vou pegar o exemplo do seu amigo. Não falando dele, tá? Comprei a BMW. Cara, não cabe no meu orçamento, deu ruim. Vende a BMW. Compra um carro mais tranquilo. Ou se você vê que não dá, anda de Uber. Acabou. Pega o Uber Black pra atender o cliente. Pra chegar lindão, pô, fala que é motorista. Já era. Entendeu? Então, assim, são coisas que tá... Até onde a sua demonstração é mais importante que a sua reputação. Perfeito. Porque, cara, o que chega em primeiro lugar é a reputação. Primeiro que chega em primeiro lugar. Reputação. Ela chega primeiro que você. Mas as pessoas têm vergonha de dar um passo atrás. Ah, claro, pô. As pessoas têm vergonha. O que vão falar de mim? Foda-se. Não. A palavra é essa. É foda-se, bicho. Porque Então. ninguém vai dormir o teu sono, ninguém vai botar a Ninguém cabeça pagar no teu sua conta. travesseiro, ninguém vai pagar tuas Exato. contas. O cara não vai ligar pra você e falar assim, pô, mas pera aí, vamos fazer uma vaquinha aqui pra você. Cara, errou e todo mundo erra. E tá tudo bem. E dá o passo atrás Exato. e começa de novo. Exato. Acabou, cara. E é Acabou. louco porque, assim, quando você... a questão é que... Perdão. O erro, ele vai acontecer. Agora, você se manter no erro... Ah, cara, é burrice. Então, assim, errei. Agora, esse erro, o que te ensinou? Todos nós passamos por processos na nossa vida. A questão é que quanto mais tempo você permanece em um processo, é o tempo que você não quer assumir sobre a sua incapacidade de resolver aquele problema. Exato. Então volta, acerta, organiza e começa... Não começar... E pra mim, assim, não existe o começar de novo. Tá? Porque a sua vida já aconteceu uma parte. Você não vai voltar do zero. Né? Sim. Mas, cara, começa daqui. Hoje. Eu sempre falo que, cara, qual o dia mais importante? Hoje. O amanhã, eu não sei. O ontem já passou, o dia mais importante é hoje. Perfeito. Então, se hoje você percebeu que existe uma dificuldade de organizar a sua vida financeira, começa hoje. Ah, mas eu vou começar em 1º de janeiro de 25. Você já perdeu tempo, irmão. Perfeito. Você já perdeu tempo. Você já perdeu aí pelo menos 25 dias. Tá vendo? Estamos no dia 6 6 hoje. Exatamente. Hoje é dia 6. Tá vendo? Não vai dar 24 dias porque você não vai trabalhar. Exato, exato. Trabalha até dia 20. Até dia 21. Até dia 21, dá pra falar com o Rafael. Então você tem mais 15 dias pra falar com Exato. ele, pra te ajudar no teu planejamento aí. Eu já vou falar com ele aqui já. Exato. Já vou trocar ideia com ele aqui já. Cara, então assim, começa hoje.
né? Eu acho que se a gente, pô, muita coisa que a gente falou, revisa esse episódio, mas uma das coisas importantes é, começa hoje. Se você percebeu que existe uma dificuldade, hoje é o melhor dia da sua vida. Cara, pra mim, assim, de verdade, cara, o cara que eu vejo assim, eu vejo esse cara com paixão. Palavra certa, que eu tenho pra esse cara, é uma paixão que eu tenho por ele muito grande, que é o Geraldo Rufino, cara. O Geraldo Rufino, pra mim, é monstro, cara. Quando ele abre a boca pra falar, e ele fala uma coisa, fala assim, quando você quebra, e ele quebrou em milhões de dólares, né? Ou quando você quebra, você não começa do zero. É o que você falou aí agora. Você começa com a experiência. Você sabe onde acertou, você sabe onde errou, você sabe onde você você vai ter que consertar e melhorar. Cara, eu tiro o chapéu pra ele, cara. Eu tiro o chapéu pra ele, cara. Eu tiro o chapéu. Até porque ele tem um jeitão assim que lembra muito meu pai, tranquilão, cara alegre, feliz, cara, tudo tá bom, cara, não tem tempo ruim. Não tem. Isso entendeu? É bom, é legal. Tanto que a gente tem um amigo em comum e eu mandei pra ela, falei, puta, acabei de assistir um vídeo do Geraldo Rufino agora, puta, lembrei muito do meu pai, parará, e meu pai era a paixão na minha vida, né? E eu lembrei muito do meu pai, o jeitão dele falando, tudo. Ela catou o áudio e mandou pra ele, ele respondeu o áudio, cara. Que Cara, foi legal. muito. Eu vou te mostrar depois Legal, o áudio, cara. legal. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Até deixar um beijão pra Sandrine. Acompanha a gente aqui também Que bom, nosso que podcast. bom. Então acho que sim, são esses pontos que a gente precisa olhar para isso, olhar para nossa vida financeira e assumir a responsabilidade. Preciso mudar, preciso organizar. Acho que a gente nem entra no assunto de investimento, mas porque eu acho que o foco principal é a questão da organização. Primeiro A gente, tem que organizar pra a depois gente pode investir. depois falar sobre investimento, como montar uma carteira de investimento, aonde investir, aonde que, por exemplo, imóveis entram nessa construção. Eu acho que também faz parte da construção patrimonial, mas eu acho que o primeiro ponto é, cara, se organize. Planilhar. Se organize, tenha. Pô, se você vai usar a planilha, se você vai usar um papel de pão, se você vai usar o bloco de notas do seu celular, só tenha noção aonde você está hoje, financeiramente. Você está gastando mais que você ganha ou não? Aonde você está? Tá? Agora, aonde você quer chegar? Sabe, eu quero chegar nisso aqui, eu quero ter essa capacidade de poupança. Beleza, fez isso, agora é o caminho que você vai traçar. Então você precisa entender esses pontos. Você fazendo esse pequeno desenho, cara, tenho certeza que daqui a um ano ou daqui a 6 meses, assim, pô, obrigado, Guto, obrigado por aquele convite, obrigado por aquele podcast, porque fez sentido, né? Porque a gente precisa, lembra disso, você, eu, todos nós recebemos uma quantidade de semente. Sim. Se eu não cuidar, eu não vou colher. Isso é uma lei natural. Né? Então, você só colhe aquilo que você planta. Então, se você não plantar, você não vai colher. Não adianta você chegar, bater lá, ó, na porta do governo, da onde que for. Ó, pô, não já era. Já era. Você precisa fazer. E lembra, INSS, isso nunca será suficiente. Se você lembrar disso, se planeja porque você não pode depender de ninguém. Cara, é a pior coisa. Uma coisa que eu detesto é o tal do INSS. Toda ajuda... Nossa, fala de governo, pra mim eu fico louco, cara. E não é o governo atual, não. Desde criança eu tenho bronca disso daí, entendeu? De nunca depender do governo pra nada. Você entendeu? Porque, cara, eu acho absurdo, cara. O pessoal começa a encostar. E a gente tem essa cultura, né? Sim, pô. O cara começar a encostar no governo, cara. Isso Lógico. é difícil, cara. Eu vou gerar uma polêmica, mas se lasca. Mas eu vou falar, eu fico louco com isso aí, cara. Fico louco com isso aí, cara. O cara encostar no governo dependendo de INSS, que a gente sabe que não depende. Meu pai pagava o teto. Meu pai pagava sobre 10 salários. Morreu recebendo 3. Cara, não dá, cara. Não dá. O teto hoje você vai receber 7.700 no final, né? Quase 8 mil reais. Quase o 8 teto. mil reais. Aí, olha pra sua realidade financeira, 8 mil reais cobra seus custos? É o cara que pra ter um Isso- teto de isso 8 se mil vo- reais, é. o cara não Não, cobra o é o custo máximo. dele. Pô. E você tem que declarar, você tem que pagar o máximo ali, né? Então, será que faz sentido? Então, acho que são coisas que, sim, se você pega, pô, eu falei, cara, se você pega 400, 500 reais por mês, 30 anos é 1,5 milhão. Tá guardando já, Marcelo? Olha lá. Então tá bom. Ai, ai. Já tem um guardando, tá ótimo. Beleza. Rafael, tinha um vídeo que a gente tinha conversado que você queria passar ele. Foi o que eu falei da semente aqui. Foi o que você falou da semente? foi Então legal. Cara, sim, eu sempre bato muito nisso, né? Como que eu vejo o dinheiro? Né? Então, já repeti aqui umas vezes, mas pra mim o dinheiro é isso. É como uma semente. Aí eu gravei num podcast, né? Até trouxe, eu trago às vezes a semente e jogo aqui pra mostrar. Porque é como eu vejo, cara. E a gente precisa saber como que eu tô cuidando disso. E isso é bíblico também, né? É, Se a claro. gente for olhar Claro, lá, lógico, é um princípio. a lei da semeadura. É um princípio. O Guto, assim, existem princípios bíblicos relacionados a finanças que a gente não pode deixar passar. Só pra gente ter um cálculo aqui, né? Se a gente fala sobre versículos que falam sobre administração e finanças, são 2.350. Nossa, que legal, cara. Cara, são 5 vezes mais do que fala sobre fé. Né? Então, calma aí, existe algo aqui. Né? Existe um cuidado maior sobre a questão da geração, da capacidade de administração que a gente tem. Então, acho que são coisas que a gente precisa olhar e falar assim, poxa, se existem 2.300 versículos que falam sobre isso, é porque é importante.
Mas também um ponto que bate muito é, você precisa ser um administrador ao ponto de dominar o dinheiro, não deixar o dinheiro te dominar. Porque a única coisa que Jesus chama de Senhor é o dinheiro. Então, opa, existe algo aqui. Mas acho que é um assunto pra gente falar. Dá pra gente falar um assunto só sobre isso? Pô, eu vou adorar, cara. Pô, cara, vamos marcar. Eu vou adorar. Pra falar do planejamento. Dois podcasts que a gente vai ter que fazer, né, cara? Uhum. Mais 2, né? Ótimo. É o que eu falo, todo mundo que vem aqui, cara, vira 2, 3 podcasts, cara. Pode me chamar, porque, cara, eu gosto muito de falar sobre isso. E eu tô começando a falar mais sobre esse assunto em redes sociais, né? Uma coisa que eu falei, vou esperar, cara, não quero falar muito sobre isso. Queria me preparar mais pra falar sobre esse assunto. Quer trazer sobre, né, como que a Bíblia vê o dinheiro. Porque existe, às vezes, uma comparação, né? Pô, será que... Porque a gente fala, dinheiro não é de Deus. Não, ele não criou, mas existe um processo. Sim. Tá? Mas ele fala sobre administração. E a administração vai além do dinheiro. Então, acho que são pontos legais a gente falar. Pra quem quiser seguir lá, né? Rafael Imediato. A gente vai trazer um conteúdo, pelo menos uma vez por semana, falando sobre esse tema. Trazendo como que você utiliza o princípio na gestão dos seus recursos. Eu vi porque você falou do Rei Salomão, cara. O livro do Rei Salomão, muito legal, cara. Não, é louco, porque o Guto é um cara que ele recebeu muita grana, né? Então, assim, tô trazendo a história de forma geral. E ele poderia pedir tudo, né? Então, no momento que ele teve um encontro com Deus, ele poderia pedir tudo. Ele falou assim, cara, eu já tenho. Não só a questão de ter, mas eu entendi que mais vale a sabedoria do que finas joias. Ele escreveu sobre isso. Perfeito. Então ele falou o seguinte, pô, não adianta, eu posso ter a maior quantidade de recurso, eu posso receber 500 mil, 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, 10 milhões, mas se eu não tenho sabedoria para cuidar, o que adiantou? Exato. Ele falou assim, então Deus, se você me der sabedoria, eu vou saber como administrar. E se a gente pega, por exemplo, a parábola dos talentos, eu acho sensacional. Né? E todo mundo olha só pro cara que pegou um talento e guardou. Mas por que Jesus falou, ó, você que pegou esse talento aqui e não soube administrar, eu vou dar para quem tem. Porque assim trabalha o reino de Deus. O reino de Deus trabalha por competência. Não é por meritocracia. É por competência. Então, se o Guto é competente em cuidar das 10 sementes que eu dei para ele, pô, beleza, Gutão, você é bom. Toma aqui 20. Por quê? Porque Deus não trabalha com prejuízo, pô. Sim. Ele não trabalha com prejuízo. Então, se você é um cara que tem uma semente e você não soube cuidar, cara, cadê? Vou chamar o Marcelo. Vem cá, Marcelo. Toma você, pega a sua e pega a do Guto. Porque até o que o Guto teria no futuro, por mim já era. E aí você vive pelo quê? Apenas pelos seus próprios desejos. E aí já era. Você tem 2 caminhos. Ou eu vivo pelo meu desejo, ou eu vivo pelo propósito que Deus escreveu sobre a minha vida. Né? Salmos fala muito sobre isso. Cara, significa que todos os nossos dias já foram escritos. Então, se todos eles foram escritos, eu tenho que buscar na fonte. E a fonte fala, entendeu a sua identidade? Agora volta porque eu falei identidade. Por que a gente gasta com o que a gente não precisa gastar para agradar pessoas que a gente não quer ou não conhece? Porque eu não sei quem eu sou. Quando eu volto para minha identidade, eu sei quem eu sou, eu sei como administrar, e eu sei administrar o recurso que Deus me deu. Porque a semente que a gente tem, cara, é sobre a capacidade que Deus me deu. O Guto é um cara bom de venda. Teve técnica? Teve, mas tem a habilidade natural que você tem. Uma habilidade natural. Com 6 anos você não tinha técnica para vender manga. Não. Para quem não sabe, o Guto vendia manga com 6 anos de idade. Isso foi uma habilidade natural. Da onde veio isso? Cara, da sua essência, da sua construção, da sua formação. Foi Deus que fez isso. Agora, como que você administra isso? Aí que vem aonde entra o recurso. Então acho que dá pra gente falar um podcast sobre isso. Se você quiser, comenta aqui. Vamos fazer um podcast sobre isso, cara. Cara, eu vou ficar muito feliz, cara. Vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre esse tema em podcast. Sobre esse tema específico, nunca falei, vai ser legal. Perfeito, vamos se aprofundar nisso aí. Bora. Vamos se aprofundar nisso aí. Bate-papo foi bom. Vamos deixar sua rede social aqui. Pode botar Rafael Imediato. Quem quiser seguir o Rafael aí. Catriel, consegue colocar pra gente aí? Aqui é bom que é tudo ao vivo. Ó. Esse cara estranho aí, ó. Esse cara aí, que esses dias se desmou de começar a correr, fez a meia maratona. Legal. Tá aí. Já fui atleta. Não vou nem falar, que o Marcelo ali grandão, mano. Não vou nem falar, mas já fui atleta de fisiculturismo, 5 anos, não parece, mas já fui. Mas acho que é isso, cara. Acho que fico feliz de a gente conseguir bater esse papo. E aí você vai ver, cara. Um cara simples, que gosta de cuidar do dinheiro. Cara, pra mim é o meu princípio, é o principal. Né? Eu consegui conectar primeiro os princípios de Deus na minha vida. A gente tem um projeto social também, aqui em São Paulo. Cara. Quer falar um pouquinho do projeto? Claro. O projeto se chama Casa de Paternidade. E esse projeto já tem 7 anos. Eu moro em São Paulo há 5. Quando eu vim pra cá, eu comecei a servir nesse projeto. Até que eu recebi a oportunidade de estar de frente nesse projeto. Hoje a gente ajuda mais ou menos 6 ou 7 comunidades de São Paulo, né, favelas de São Paulo, onde a gente leva alimento, cesta básica. Perfeito. A gente leva também, cara, a palavra, a gente tá junto, a gente faz eventos de Páscoa, final de ano, a gente sempre vai ter agora no Natal, quem quiser participar. A gente tá chamando alguns empreendedores de São Paulo para participar com a gente
né? Porque a gente tem muito projeto para 2025. A gente não atua com nada governamental, nada do Estado. Somos nós mesmos que levantamos o recurso. A gente tem um grupo de empreendedores, porque a gente acredita nisso. Cara, que é o recurso que eu recebo, a semente, eu preciso ajudar pessoas também. Compartilhar. E aí, além disso, a gente faz trabalho com moradores de rua, né? Pessoas em situação de rua, né? Como a gente chama hoje. Então a gente vai lá, visita, vê como é que tá, tenta tirar da rua quando a gente consegue. Cara, que é uma alegria sensacional, assim. A gente não tem nada mais maravilhoso do que isso. E a gente tá com os projetos agora com um espaço que a gente quer construir para 2025 e vambora. Tem o Instagram deles aí? Ainda não. Ainda não. É, porque a gente está fazendo agora porque como o projeto a gente está modificando algumas questões de nomenclatura, né? Entendi. Então, como é um projeto que já existe outros nomes, a gente está tentando fazer a questão da... Marcas e patentes? Isso. Então, por isso que a gente não pode ter ainda. Está no processo do NPI, então a gente está esperando sair para poder ter o Instagram e tudo mais, mas por enquanto eu divulgo muito nas minhas redes, né? Então, Legal, a gente sempre faz o projeto uma vez por mês. Caso você que é de São Paulo quer participar, cara, pode me chamar. Ah, Rafa, eu quero ir lá para conhecer. Vamos embora, vai ser muito bom. Parabéns, Rafael. Parabéns pela iniciativa aí. Ah, Parabéns cara, eu só cuido daquilo que Deus me deu. Foi ele que mandou fazer, vamos embora. É muito bom, cara. É muito bom. Fugiu um pouquinho do nosso tema, mas eu acho que essas coisas são de extrema importância a gente compartilhar, cara. Sim. É essa felicidade, esse bem-estar que eu acho que a gente tem que compartilhar no mundo. Com certeza. Tem que compartilhar no mundo. Vambora. Rafael, quer deixar alguma mensagem aí pro pessoal? Quero. Acho que de tudo que a gente falou, acho que o mais importante é lembre que você vai passar por 3 grandes ciclos de vida, né? E não chegue no ciclo de desinvestimento dependente, mas sim sendo um instrumento para que as pessoas que vão vir depois de você. Então, se você conseguir fazer isso, e aqui não estou falando só de dinheiro, né? Então, é importante que você faça a construção e lembre que tudo que você faz tem pessoas te vendo. Então, faça o melhor que você puder fazer. Perfeito. Rafael, obrigado pela presença. Eu que agradeço, pô. Vamos Obrigado pela marcar oportunidade. o próximo podcast aí. Vambora. E o Pode Transformar também. Vou mandar o convite lá pra você trazer sua esposa Bora, aqui. Ou trazer o casal. Eu acho que ia ficar legal. Ela vai gostar, hein? Ia ficar legal. Vai ser bom. Falar de mentalidade e finanças. Nossa. O que você acha? Eu acho sensacional, cara. A gente tem esse projeto, né? As emoções do dinheiro, eu acho que vai ser bom pra gente falar. As emoções do dinheiro. Gostei, cara. Gostei. Show de bola. Tá fechado. Combinado? Vamos combinar. Gente, um abraço aí, hein? Galera, forte abraço. Mais uma vez, muito obrigado aí. Segue o Rafael, porque ele tem muita dica boa pra dar pra vocês. Forte abraço. Valeu. Feito.